Segunda-feira, 25 de agosto de 2025. O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que vai rebaixar as relações com o Brasil após o Itamaraty ter ignorado a indicação de um novo embaixador. O governo israelense retirou a sugestão do nome de Gali Dagan para atuar em Brasília e disse que não apontará um novo nome para o cargo. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, diz que a atitude é uma resposta ao tratamento recebido pelo representante em Tel Aviv, que, segundo ele, foi alvo de uma humilhação pública em 2024. Na ocasião, o embaixador brasileiro Frederico Mayer foi conduzido ao Museu do Holocausto após o presidente Lula comparar os assassinatos de judeus à guerra em Gaza. A Venezuela anunciou o envio de 15 mil soldados das forças de segurança para a fronteira com a Colômbia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. A mobilização ocorre em meio a denúncias feitas pelos Estados Unidos contra Nicolás Maduro. A Casa Branca acusa o presidente venezuelano de liderar um cartel de drogas e já enviou militares para a costa do país sul-americano para uma operação. O treinador da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, Carlo Ancelotti, anunciou a lista de convocados para os 2 últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades estão o retorno do meia Lucas Paquetá e a presença do zagueiro Fabrício Bruno e do atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Neymar, diagnosticado com edema muscular, ficou fora da lista. O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro e a Bolívia no dia 9. No horário de Brasília, 7:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Oferecimento Ville Santen. Viver bem muda tudo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Confiança, CSA, Ponte Preta. Apresentação: Antônio Lupi. 7h04. Uma excelente noite para você que acompanha a programação da CBN Campinas através dos 99,1 FM e também através das nossas plataformas digitais, ao vivo e com imagens através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É decisão na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira fase está terminando e o Guarani tem duelo importantíssimo. É uma final de Copa do Mundo, divisor de águas, jogo de 6 pontos, a nomenclatura que você quiser, mas hoje só a vitória interessa ao Bugre no duelo contra o Confiança, jogo que vale vaga no G8. E no mesmo horário, às 7h30, tem a Ponte Preta já classificada, enfrentando o CSA no estádio Rei Pelé em Maceió, no fechamento da 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O nosso prato principal é o duelo lá no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Confiança. Mas claro que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no jogo lá no Trapichão, no Rei Pelé, entre a Macaca e o CSA.
No Brinco, a narração de Carlos Cabela. Carlão de Freitas vai analisar tudo o que acontece no jogo. E nas reportagens, todos os detalhes de Adriana Almeida. Está no ar mais uma edição do Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Confiança, Ponte Preta, CSA. É decisão, e decisão é aqui na CBN Campinas. E lembrando que você pode participar conosco da jornada esportiva do Futebol Globo CBN através do nosso WhatsApp, que é o 19991869070. Você faz parte aqui do timaço do Futebol Globo CBN, 991869070. Tá no trânsito? Tá aí na entrada do Estádio Brinco de Ouro da Princesa? Tá com dificuldade? Pode mandar mensagem para entrar no estádio, né? Claro, porque acredito que pela promoção que a diretoria fez, muita gente vai comparecer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, torcedor do Guarani, se tiver algum problema fora do estádio, pode mandar mensagem pra gente que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Vamos entrar no Brinco, vamos pro gramado, belo gramado do Brinco, porque está lá a Adriana Almeida, que chega com as informações do Guarani. É decisão e só a vitória interessa, hein, Dri? Boa noite e um excelente trabalho. Oi, Lupe, forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. Eu acho que você já consegue ouvir um pouco do som ambiente direto aqui do gramado do Brinco. A atmosfera tá muito agradável, a temperatura, o clima tá gostoso, não faz frio essa noite em Campinas. O Brinco tá ficando bonito, muita movimentação do lado de fora. O tobogã, eu já diria que metade tomado, e eu lembro que hoje, o torcedor do Guarani com a camiseta do Bugre não paga para entrar no tobogã, tem promoção de ingresso, ou seja, a melhor atmosfera possível para o Guarani buscar mais uma vitória e se consolidar no G8 da Série C. O Bugre que está invicto com o treinador Matheus Costa e vem de 2 vitórias consecutivas. Entrou no G8 pela primeira vez na última rodada, saiu, pode voltar hoje em caso de vitória ou também de empate. O único desfalque do Bugre, lateral esquerdo Emerson Barbosa, suspenso pelo 3º amarelo. Por outro lado, lateral direito Cicinho foi liberado pelo departamento médico, confirmado entre os titulares, assim como o Mirandinha, poupado de alguns treinamentos ao longo da semana por conta de dores musculares. Outro que também foi poupado, mas não vem para o jogo, é o meio-campista Caio Melo. E a grande novidade do Bugre está no gol. Goleiro Dalberson, ex-América Mineiro, estreia debaixo das traves alviverdes. É aquilo, né, Dri? Já chegou, já pegou a camisa e vai pro jogo. Dalberson. Até porque, né, o Andrei, meu Deus, já diria o torcedor do Guarani. Guarani, que é o 11º colocado, tem 23 pontos, 17 jogos, são 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 18, saldo negativo de -1. Mais uma vitória hoje no Brinco coloca o Guarani de volta no G8 da Série C. Só que do outro lado tem um Confiança, que me perdoe o trocadilho, mas tá com muita confiança nos últimos jogos. As informações do Dragão, Dri. Confiança. Vem embalado o time de Sergipe, né, Lupe? Porque tá invicto há 8 rodadas. E são 3 vitórias consecutivas. Se o time do Guarani vem numa boa fase, o time do Confiança vem numa ótima fase. E também briga pelo G8, também precisa da vitória hoje para se consolidar entre os primeiros colocados. Além disso, o time no meio da semana conseguiu uma vitória interessante sobre o CSA pela Copa do Nordeste. E desfalques hoje do técnico Luizinho Vieira, o zagueiro Reinilson e o lateral direito Wellington. Esses, na verdade, voltam de suspensão, são reforços. O desfalque está no ataque. O atacante Maicon Aquino está suspenso pelo 3º cartão amarelo.
Confiança que vem com tudo e muita confiança aqui pro Brinco, Lupi. Valeu, Dri, as informações do Guarani e também do Confiança. Confiança que é o 10º colocado, 23 pontos, 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Olha, é praticamente a mesma campanha do Guarani, marcou 20 gols, sofreu 21, um saldo de -1. Confiança também, se conseguir uma vitória, volta ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. 7h11, a gente sai do gramado do Brinco e vai pra cabine da CBN, onde está lá Carlos Eduardo de Freitas, com o cabelo bem cortado e o perfume exalando, até porque tem que estar bonitão, né, Carlão? É jogo decisivo pro Bugre. Boa noite. Boa noite, Antônio Lupe. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. É uma noite especial, sem dúvida alguma. Há tanto tempo nós esperávamos esse ambiente de vitória, esse ambiente de classificação, a torcida empolgada, a torcida feliz. A própria decoração do estádio hoje, com luzes, é algo sensacional, que traz realmente aquele clima de confiança, né? E o Guarani precisa realmente ter este clima e, claro, a qualidade em campo para poder vencer. Jogo difícil, jogo duro, Confiança vem aí com um retrospecto formidável, né? 3 vitórias consecutivas, classificação na Copa do Nordeste, o Guarani também, né? Desde do técnico Matheus Costa, né? Desde a primeira vez que ele assumiu a equipe no derby, depois a vitória sobre o Ipiranga, a vitória sobre o ABC, com esta nova formação, né? Desde o jogo contra os gaúchos do Ipiranga, o Kelvin, o Isaac, o Diego Torres, o Guarani conseguiu aí entrar nos trilhos e agora só depende das próprias forças para chegar ao tão sonhado grupo dos 8 primeiros colocados e passa por hoje. O Guarani não pode negociar a partida contra o Confiança. É vencer ou vencer, Lupe? Carlos Eduardo de Freitas, que vai comentar o duelo entre Guarani e Confiança. A bola rola daqui a pouquinho, às 7h30. O Anísio mandou mensagem, muito trânsito para chegar até o Guarani. Ele tá no Swift, na Avenida Enzo Ferrari, mandou a foto e realmente vai ter que ter paciência, viu, Anísio? Porque a expectativa é de casa cheia. Se você tá indo pro Brinco, se você já está no Brinco de Ouro, pode mandar mensagem 19991869070. Ele já está lá, Rogério Prado, bem posicionado no setor das vitalícias do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Grande abraço pro Rogério Prado. E ele ficou em concentração durante toda a segunda-feira. Hotel 5 estrelas lá em Americana, um belo banquete, exercícios para vós, porque quando se trata de um jogo decisivo, precisa de uma preparação especial. É ou não é, Cabelinha? Carlos Cabela, boa noite. Boa noite pra você, Lupe, boa noite a toda a equipe, a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no Futebol da CBN Campinas em 99,1 e também no YouTube. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, verdade. Me preparei muito pra esse jogo que é uma decisão, que é mais uma decisão que nós transmitimos aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Aliás, no meu ponto de vista são 8, né? Começando de hoje, 8 decisões pro Guarani. Tem que decidir hoje, confirmar na próxima rodada e aí depois tem mais 6 jogos na fase final, na reta final desta Série C do Campeonato Brasileiro deste ano 2025. Você falou do Rogério que mandou mensagem que tá na vitalícia. Teve um amigo que começou a balançar lá a lanterna, né? Piscar a lanterna do celular. É você, Rogério? Manda de novo aí. Acende de novo a lanterna do celular aí, manda pra gente aí. Lupe, 22 graus, não tínhamos vento até agora há pouco, mas agora há pouco começou a ventar. Aventando, tem um ventinho aqui no Brinco de Ouro, que não deve atrapalhar nada, porque tá uma noite agradabilíssima. Neste momento, as luzes todas apagadas dos refletores, apenas os canhões. Tem vários canhões colocados a todo o redor do gramado aqui no Brinco. Aqui à nossa frente da cabine tem uns canhões de chama, que hora que o time entrar em campo e quando sair gols será acionado e faz um calorão essa chama aqui à nossa frente. Lupe, é brincadeira, viu, Lupe? É, boa, Cabelinha. Já a gente volta em definitivo pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Confiança. Mas pela 18ª rodada, hoje também tem a Macaca em campo, a Ponte Preta, que vai até o Trapichão, o bairro do Trapiche, estádio Rei Pelé, e enfrentar o CSA. E quem traz os detalhes da Ponte Preta hoje é ele, Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Boa noite.
Central da Bola. Muito boa noite, Antônio Lupe, boa noite, ouvinte CBN. É isso, em paralelo ao jogo do Guarani, a Ponte Preta também entra em campo lá no Rei Pelé às 7:30 da noite. A Ponte Preta já classificada, mas hoje com muitos desfalques, tenta embalar na competição. Marcelo Fernandes usa um esquema 3-5-2. A Ponte que não conta hoje com Elvis e Gé, principalmente, que tomaram um terceiro cartão amarelo. A Ponte Preta no novo esquema, então, antes aí do final da primeira fase. A Ponte já está tranquilona, classificada, mas não vence a fora de casa há 3 rodadas, viu, Lupi? A última vitória da Ponte fora de casa foi lá na 10ª rodada contra o Maringá no dia 28 de junho. Já o CSA é a cartada final essa noite. Tem que vencer para continuar lutando e brigando, sonhando com um acesso, sonhando com uma próxima fase. Na verdade, o CSA do técnico Igor Magalhães, que faz uma final de Copa do Mundo hoje, é a principal oportunidade para o time de Alagoas tentar a classificação e o G8 da competição, Lupi. É isso, porque o CSA hoje é o 14º colocado com 22 pontos. Está 2 do Floresta, né? E aí na última rodada, se não vencer, fica em uma situação muito delicada a equipe de Alagoas. 7:17 e você fica por dentro de tudo que acontece no Campeonato Brasileiro, porque tem Palmeiras e daqui a pouco tem o Flamengo em campo. E atenção, torcedor do Verdão, o Palmeiras já abriu o placar contra o Sport no Allianz Parque. José Lopes, ou melhor, Flaco Lopes, aos 14 minutos do primeiro tempo, colocou o Palmeiras em vantagem. 17 minutos da primeira etapa, o Palmeiras vai vencendo o Sport por 1-0. Às 9 da noite tem o duelo entre Flamengo e Vitória. Já pela Série B do Brasileirão tem o Botafogo em campo, lá em Ribeirão Preto. O duelo é contra o Vila Nova. 18 minutos do primeiro tempo, por enquanto tudo igual, 0-0. 7:18, a gente faz o intervalo e daqui a pouco tem a ficha técnica, tem Carlão de Freitas, tem mais informações do Guarani, do Confiança, da Ponte Preta, do CSA, tem muita coisa aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Informações do trânsito com o Leandro Lopes. Olá, Lupe, tudo bem? Trânsito carregado na Princesa do Oeste devido ao bloqueio sobre a partida de futebol entre Guarani e Confiança, que acontece logo mais às 19:30 no Brinco de Ouro. Sentido Swift, lentidão, o motorista que consegue evitar essa região ou encontra um melhor acesso por ali faz bem. Já sentido Norte-Sul, o trânsito vai bem até Orozimbo Maia, motorista não encontra dificuldades. Já Orozimbo Maia até a chegada a Brasil, lentidão em alguns pontos na via. No sentido contrário, vai bem, Lupe. Obrigado, Leandro, que daqui a pouco volta com mais informações do trânsito e das estradas aqui na região. Seu Toyota com condições exclusivas, conforto, economia e até 10 anos de garantia. Aproveite. Híbridos Flex Toyota, no futuro há muito tempo. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Estradas. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Leandro Lopes volta aqui na CBN Campinas com informações do trânsito nas estradas da região. Leandro.
Olá, Lupe, tudo bem? Na estrada Dom Pedro I, na região da Mackenzie, até a entrada a Magalhães Teixeira, o trânsito está lento, tá? O motorista reduz a velocidade do quilômetro 148 até o quilômetro 12 da Magalhães Teixeira. Já no entroncamento com a Anhanguera vai bem sentido interior. Já no sentido capital, em Jundiaí, no KM 61, Lupe, tem aquela velha parada de todos os dias do quilômetro 60 ao 64 até a entrada de Jundiaí pela Avenida Jundiaí. Santos Dumont sem nenhuma ocorrência nesse exato momento, aquela parada também aqui no Jardim do Trevo, devido ao horário. Já a Bandeirantes vai bem nos dois sentidos sem nenhuma ocorrência nessa noite de segunda-feira, Lupe. Obrigado, Leandro. Quer economizar até 90% na luz? Conquiste seu projeto de placas solares e pague menos na conta de luz o ano todo. Busque por financiamento solar BV, sujeito a análise e consulte condições. Comparou, comprou o novo Nissan Kicks. Somente neste final de semana, a Nissan Daruge preparou condições arrasadoras para você sair de Nissan Kicks zero. Colocamos o novo Nissan Kicks lado a lado com seus concorrentes para você comparar e escolher o melhor. Somente quem confia no que vende faz uma campanha dessas. E mais, comprando o novo Nissan Kicks, você leva de brinde película anti-vandalismo PS8. Nissan Daruge. Comparou, comprou em 5 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Confiança, CSA, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 7h22. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações de Confiança e Guarani. Guarani, Confiança. E lá no Trapichão, observo aqui pelo monitor de número 9 que as equipes já estão em campo. A Ponte Preta e o CSA já em campo com a execução do hino nacional. Não tenho imagens no momento do nosso monitor de número 354 do estádio Brinco de Ouro da Princesa, por isso eu volto pra lá com a Adriana Almeida pra saber como é que tá o brinco, Dri. Já tá lotado e como é que tá a movimentação aí do portão principal? Tem muita gente pra entrar ainda, Dri? Bastante gente ainda do lado de fora. Um show pirotécnico agora aqui, viu, Lupe? Alguns fogos, fogo mesmo, chamas sendo jogadas aqui muito próximo da cabine. Cabelo e Carlão estão ali mais quentinhos do que eu nesse momento, com o fogo mais perto. E o brinco apagado agora já acendeu, nós já vamos aí começar o protocolo inicial, já com as duas equipes em campo. Ainda bem que a luz acendeu, porque eu tava com medo de você me chamar pra escalação e eu não enxergar nada, porque tava uma escuridão total por aqui. Bom, então já que a luz tá acesa, vamos fazer o seguinte: Marcelo Abreu, que hoje comanda a central técnica aqui da CBN Campinas, e lá no brinco, Naldo Araújo, mandando esse sonzão através dos 99,1 e também através do YouTube, já que hoje tem muitos jogos, serão 2 em tempo real. Vamos com as fichas técnicas dos jogos. Futebol, vamos CBN. Guarani. Você comigo em todo campo. É o bugre do técnico Matheus Costa, em campo com 12, Dalberson, 2, Cicinho, 3, Rafael, 4, Alan Santos e meia dúzia, Renan Castro. 5, Kelvin, 8, Isaac, 10, Diego Torres, 7, Cauã Jesus, 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. Repeteco Alviverde, 12, Dalberson, 2, Cicinho, 3, Rafael, 4, Alan, meia dúzia, Renan, 5, Kelvin, 8, Isaac, 10, Diego, 7, Cauã, 11, Mirandinha e 9, Bruno Santos. No banco, 25, Andrei, 13, Lucas Justen, 14, Márcio Silva, 16, Vitinho, 15, Giovani, 18, Cadi, 23, Pablo, 20, Ryuta Takahashi, 17, Gabriel Silva, 21, Dentinho, 22, Luiz Miguel e 19, Kevin. Confiança. Quem é o campeão dos campeões? Que no gramado mantém. É o Dragão do técnico Luizinho Teixeira, em campo com 1, Felipe, 2, Wellington,
4, Eduardo Moura. 13, Renilson. 5, Luiz Otávio. Meia dúzia, Ayrton. 7, Ronald Camarão. 8, Dionísio. 9, Neto. 10, Renan e 18, Vitinho. Repeteco do Confiança, 1, Felipe, 2, Wellington, 4, Eduardo, 13, Renilson, 5, Luiz Otávio, meia dúzia, Ayrton, 7, Ronald, 8, Dionísio, 9, Neto, 10, Renan e 18, Vitinho. No banco, 12, Alain, 3, Maicon, 11, Brenner Camilo, 15, Thiago, 16, Vicente, 17, Mateuzinho, 19, Thiago Santos, 20, Rafinha, 21, Lennon e 22, John Clay. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem baiano. Emerson Souza Silva é o dono do apito. Paulo de Tarso, Bregalda Gunsen e Edevan de Oliveira Pereira são os assistentes. No VAR do Espírito Santo... No VAR não. Quarto árbitro. Do Espírito Santo, Marcos Felipe Martins Machado. Futebol do CBN. Ponte Preta. É a Macaca que chega classificada para enfrentar o CSA às 7h30 no Rei Pelé, e o técnico Marcelo Fernandes, diante de tantos desfalques, escala a Macaca no esquema 3-5-2. O goleiro 12, Diogo Silva. 34, Wanderson, 4, Simon e 6, Sérgio Rafael fechando os zagueiros. Na linha de 5 jogadores tem Pacheco, 28, Rodrigo Souza com mais uma chance, número 5, Léo Oliveira, 55, Luiz Felipe, 27 e Arturo, capitão da equipe, número 15. Na frente, Toró e Bruno Lopes. CSA. Pela pátria na vida esportiva. O CSA do técnico Igor Magalhães tenta se manter vivo na competição e busca uma vitória contra a Macaca e tá escalado com o número 1, Gabriel Félix, 14, Diogo Batista, 3, Eduardo Biazus, 4, Aislan, 6, Enzo, 5, capitão experiente Camacho, 8, Silas, 22, Ramon, 11, Guilherme Cachoeira, 99, Ciel e 9, o artilheiro Thiago Marques. A arbitragem do jogo. O trio vem todo do Pará. Fernando Antônio Mendes é o principal. O assistente número 1, Acácio Menezes Leão, também do Pará, e Ederson Brito de Albuquerque. Todos eles então vindo do Pará, viu, Lupe? O comentário do jogo. 7h28, Guarani Confiança, Carlão de Freitas. Ok, Antônio Lupe, a festa está pronta, um ambiente de vitória, um ambiente de confiança, e o Guarani tem que aproveitar este bom momento, este bom retrospecto nos últimos jogos, esta formação ofensiva com o Kelvin, Isaac e Diego Torres, à frente com os 3 atacantes, Cauã, Mirandinha e Bruno Santos. Tentar impor um ritmo muito forte nos primeiros minutos, tomando cuidado, porque pela frente tem um Confiança que também tem um recorte interessante nas últimas rodadas, 3 jogos, 3 vitórias, classificação na Copa do Nordeste, ou seja, não é um adversário fácil. Não podemos colocar como favas contadas, mas o Guarani precisa se impor, precisa ditar o ritmo, assumir o controle do jogo nos primeiros minutos e quem sabe, um golzinho ajudaria bastante pro Guarani encaminhar a vitória. Lupe! Carlão de Freitas, tá tudo pronto lá no Brinco. O Confiança já prontinho, o Guarani também. Se tá tudo pronto, vamos pra cabine CBN com as emoções do primeiro tempo de Guarani e Confiança com ele. Opa! Deixa comigo, a bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro para Guarani, que está jogando hoje de camisas e meias verdes, calções brancos, e vai defender neste primeiro tempo o gol da entrada principal aqui no Brinco. O Confiança de camisa branca com as mangas azuis, calções azuis e meias brancas defende o gol do placar eletrônico aqui no Brinco de Ouro. Tudo pronto por conta do senhor Emerson Souza Silva, o baiano que comanda o jogo entre Bugrão e Dragão aqui no Brinco. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Confiança. Futebol Já
sai trabalhando a bola, a equipe do Bugre ainda, olha, pelo andar da carruagem, pelo que a gente tá vendo aqui na arquibancada, deve ter muita gente lá de fora ainda, hein? Mas vem Guarani pro campo de ataque, trabalhando ali com o Mirandinha, ele faz o domínio, faz a finta, puxa pelo meio, carrega na diagonal, bota na frente, fez a tabela, sobra de bola, batida, bola rolada, Bruno Santos bateu, a jogada feita pelo Mirandinha, que fez a finta, escapou da marcação, jogou na meia-lua, teve a tabelinha, a jogada que chegou ali com o Cauã Jesus e Bruno Santos, que botou pro fundo do gol, rasteirinho no campo esquerdo do Felipe, estufando a rede. Não tinha dado tempo de ele esquentar a garganta ainda. Xiriguidum pro Bugrão, Bruno Santos, 1 pro Guarani, nada pra equipe do Confiança, Adriano Almeida. Começa irresistível o Bugre, uma bela troca de passes, essa bola começou a ser construída pelo Mirandinha, que tomou uma pancada, ficou caído, mas a bola veio pro Cauã Jesus, depois pro Bruno Santos, que tá cheio de confiança, e aí chutou, rasteiro, mais forte, no canto esquerdo do goleiro Felipe, que nada pôde fazer. 35 segundos do jogo, e o então Tobogã já explode. Guarani 1, Confiança 0. O Bugrão tá na frente aqui no Brinco de Ouro. Vem Confiança pro campo de ataque. Trabalha a bola lá pela direita. Sobe Dionísio de cabeça. Toca na frente. Briga pela bola aqui pelo Bugre. Chega a zaga pra fazer o corte. Diego Torres tá por ali. Bonito lance. Sobra de bola de espaço pro campo de ataque. Pra ninguém no ataque. A bola vai sobrando lá com o Felipe Carlão de Freitas. Agora 2 minutos e 15. Era tudo que o Guarani precisava, né? E nós até falávamos, quem sabe um gol nos primeiros minutos. O gol saiu nos primeiros segundos. Era tudo que o torcedor mais queria para incendiar literalmente esse estádio Brinco de Ouro. E o Guarani já conseguiu uma tranquilidade logo no início da partida. E outra, Bruno Santos há algum tempo não marcava, já conseguiu desencantar, o que dá mais confiança pro camisa 9 do Bugre. 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Pois não, Lupe? Começou. Opa, fala, Jaime. Começou lá no Rei Pelé, não deu tempo nem de avisar antes que foi com o gol do Guarani. A Ponte Preta está empatando com o CSA 0-0, 2 minutos da primeira etapa. 2 minutos e 50 deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo, torcedor feliz da vida, mal começou o jogo, 35 segundos, o Bruno Santos tava lá para empurrar a bola pro fundo do gol, trabalha o Bugrão, vem pro câmara, ataque, Bruno Santos, sobe a bandeira, auxiliar aqui o senhor Edevem, é isso, né? Edevem de Oliveira Pereira, Baiano, é isso, né, Adriana? Exatamente, Edevem, muito bem, subiu a bandeira, marcou impedimento, já sai jogando aqui pelo Confiança. Aí tá, a bola aqui pelo Confiança, sai de bola ali pela intermediária, trabalha com o Eduardo Moura, toca na bola, fez o passe ali pela meia, Ayrton chega na bola para fazer o domínio aqui pela esquerda, já domina, puxa o espaço de um lado, carrega do outro, chega ali o Luiz Otávio, toca a bola lá do outro lado, vai trabalhando a equipe do Confiança, tentando sair do campo defensivo, o Renilson joga, bota a bola pelo círculo central do gramado, quem vem buscar o jogo ali é o Renan, toca do lado, trabalha mais uma vez com o Luiz Otávio, já faz o passe aqui pelo lado esquerdo, bate de novo com Ayrton, ele recebe, faz o domínio, devolve, vai tocando a bola, o Guarani todo fechadinho, a equipe do Confiança não encontra o espaço para chegar no campo de ataque. E o torcedor canta, empurra, incentiva a equipe do Bugre, que precisa dessa vitória. Por enquanto tá dando certo. 1-0 para a equipe do Bugre. Sobra de bola com o Cicinho. Ele sai jogando para a equipe do Bugre. Bota na frente, já bota a velocidade, escapa da marcação, inverte a jogada. Encontra o Bruno Santos aberto lá pela ponta canhota. Corre, Bruno Santos, corre a bola. Mais que ele vai para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Confiança. Pouquinho mais fraco, né, Adriano Almeida? Foi muito forte, valeu até pelo esforço do Bruno Santos, empolgado até pelo gol, ele tentou até o último limite ali, mas não deu certo, mas ele tá ali para marcar agora a saída de bola. 4 minutos e meio agora. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Bugre do campo de ataque. Chega a marcação do Confiança por baixo. Dionísio dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Não tem ninguém por ali do Confiança. Tá sozinho ali. O capitão Bugrino Alan Santos despacha pro campo de ataque. A bola sobe, desce, vem pela direita, trabalhando com o Cauã. O Cauã perde a bola. Quem recupera a bola é o Ayrton. Já devolve lá atrás para começar tudo de novo para a equipe do Confiança. Pelo meio vem com o Luiz Otávio. Ele faz de domínio na perna direita, busca espaço para fazer o toque. Encontra o espaço lá no campo de ataque. Que espaço! Bola enfiada na frente da grande área. Batida! Telberson!
Enfiou o pé na bola ali, a chegada do Ronald Camarão, a bola foi nas mãos do goleiro que faz defesa importante para a equipe do Confiança, Adriana. Dalberson que estreia hoje no gol do Bugre, né? Já foi experimentado aí com o chute do Ronald Camarão. Queimou essa bola, chutou forte, mas o Dalberson mostrou segurança na primeira vez que foi acionado. Carlão, mas esse lance mostrou muito que o Guarani tem que estar muito atento na marcação ali no miolo. Tendência de um jogo aberto, né, Cabelo? Até porque o Confiança também tem o mesmo objetivo do Guarani. Então o Bugre tem que tomar cuidado, principalmente não deixar esses espaços, né, entre o meio-campo e o sistema defensivo, porque senão Confiança pode aproveitar. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre na saída de bola ali com o Kelvin. Ele toca na bola, faz o recuo para começar tudo de novo no sistema defensivo com o Rafael. Fala a bola com o Alê Santos lá pela esquerda, bota a bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando a equipe do Bugre, bota lançamento no campo de ataque, se estica tudo para fazer o quarto, Renilson. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Chegamos a 6 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco, o placar está assim, ó. Guarani, Bruno Santos. Confiança. Nada para a equipe do Confiança e no Rei Pelé, Fábio Chaves segura aí, porque vem Bugrão, finta feita, bola na linha de fundo, pintou cruzamento, bola para fora. Agora sim, Fábio Chaves, Rei Pelé, como é que tá o jogo lá? No Rei Pelé, 5 minutos e 50 da primeira etapa, segue 0-0 CSA e Ponte Preta. O CSA até abriu o marcador, mas Thiago Marques, o artilheiro, estava impedido e não valeu o gol. Central da Bola. Allianz Parque, o Palmeiras vai vencendo o Sport por 1-0, jogo aos 37 minutos da primeira etapa pela Série B. Botafogo e Vila Nova empatam 0-0. Futebol Globo CBN. Vem Confiança para o câmbio de ataque pelo lado esquerdo, Correirão chega Cicinho por baixo para fazer o quarto, a bola vai para fora e arremesso manual para a equipe sergipana. Ali pela esquerda trabalha a equipe do Confiança, mais uma vez a chegada do câmbio de ataque, 1-0, o Guarani está ganhando. Vamos chegando a 7 minutos deste primeiro tempo, tem arremesso manual ali pela esquerda com Ayrton, ele busca alguém para fazer o passe é feito à frente da grande área, chega Neto, tenta o domínio, a bola recuada, mais atrás trabalha com Luiz Otávio, cai no gramado, pé de falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, vem Guarani, sai jogando a equipe do Bugre para o campo de ataque, a bola faz a abertura com o Cauã, aqui pela direita tem marcação em cima do Cauã do Dionísio, briga Cauã na recuperação, faz a proteção, Dionísio recua, começa de novo no sistema defensivo com o Renilson da equipe do Confiança. 7:30 desse primeiro tempo, esse não, André? Esse time do Confiança não perde um jogo há 70 dias. A última derrota, 15 de junho, para o Ipiranga por 1-0. Ipiranga que antes era comandado pelo Matheus Costa. Trabalha, sai de bola a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, sai jogando por ali com o Renan Castro. Ele toca na bola, o Kelvin vem buscar o jogo, já carrega a equipe do Bugre por campo de ataque, bola tocada pelo meio. Passou errado, Dionísio na sobra de bola, batida longe do gol. E o Dalberson sai pagando o geral para toda a zaga ali da equipe do Guarani, Adriana Almeida. É porque ele não quer deixar os jogadores do Confiança chutarem, né? Já é o segundo chute a gol e o Guarani tá demorando para chegar e abafar essas tentativas, esses tiros a longa distância do Confiança que vai gostando do jogo. Carlão, você disse que é um jogo aberto que nós teremos aqui porque as duas equipes têm o mesmo objetivo no campeonato. Porém, o Guarani tem que estar de olho com esses passes errados ali no meio. Prova disso foi agora, né? A distração do Kelvin, tem que pegar essa bola e o passe tem que ser certeiro. Não pode dar brecha, não pode dar moleza lá no sistema defensivo, porque senão a Confiança se aproveita. Duas finalizações perigosas, do Dionísio longe, mas ele ficou frente ali com o gol. E a primeira com o atacante do Confiança também levou perigo e exigiu do goleiro Dalberson. Aliás, o Dalberson foi meio malucão agora, saiu lá na lateral esquerda para dar um bico na bola. Todo mundo ficou pedindo lateral para a equipe do Guarani, teria tido um desvio no jogador do Confiança, todo o banco do Guarani reclamou, mas o auxiliar deu a favor da equipe sergipana, que está jogando lá pela direita, vem Diego Torres por baixo para dar um tapa na bola, joga para fora, é outro manual que favorece a equipe do Confiança, é lá pela direita, a bola foi longe, o Gandula toca a bola ali, o árbitro ficou olhando. Agora sim ele foi lá, chamou a atenção do Gandula, a bola chega lá no arremesso manual do Wellington. Ela pela direita, o arremesso é manual cobrado, vem bola para grande área, tem marcação do Kelvin ali pelo meio da bola espirrada, chega por baixo, Alan Santos, ele faz de domínio, gira o corpo, tenta escapar da marcação, dá um tapa na bola, joga para fora do campo, é outro manual. E é mais uma vez pro Confiança lá pelo lado direito. E mais uma vez vai chegando lá o Wellington para fazer a cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta por ali, toca do lado, ali pertinho dele, quem chegou para fazer o domínio. E a tabelinha foi o Vitinho. Na dividida a bola foi para fora, o último toque do jogador do Confiança, mas o árbitro está dando uma falta. Falta que favorece a equipe do Bugrão nesse comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Estamos chegando perto de 10 minutos deste primeiro tempo. Tá 1-0 pro Guarani. O gol do Bruno Santos a 35 segundos.
torcedor do Guarani, que está entrando no Brinco de Ouro neste momento aqui, olha pro placar, vê 1-0 pro Guarani, fala, ué, será que tá errado o placar? Não tá errado não, 1-0 Guarani, trabalha o Bugrão, vai tentando chegar no campo de ataque, saiu com bola e tudo aqui pela direita, o Isaac. O arremesso é manual pro Dionísio, já fez a cobrança rapidamente, joga a bola com o Luiz Otávio, trabalha a bola a equipe do Confiança no sistema defensivo, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 10:20 deste primeiro tempo, o placar CBN tá assim, ó. Guarani 1, Bruno Santos. Confiança. Nada pra equipe do Confiança, Chaime. 10 minutos também no Rei Pelé, pra CSA 0, Ponte Preta também 0. Ponte Preta, central da bola. Olha o Confiança no campo de ataque, invadiu a área lá pela direita, tentava a finta por baixo, Wellington chega a zaga do Guarani para fazer o corte completo aí, Lupe. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai vencendo o Sport por 1-0, jogo aos 40 minutos da primeira etapa. E pela Copa Paulista, a Portuguesa Santista vai vencendo o Oeste 1-0. Futebol Globo CBN. Tem falta para o Confiança ali pela meia direita, muito próximo da grande área, Adriano Almeida. A falta foi do Alan Santos em cima do Vitinho. No lance anterior, o Alan Santos já tinha dado um carrinho, que eu achei que o juiz já poderia ter marcado uma falta. E aí foi de novo no embate entre os dois. Vitinho no chão, falta marcada, falta perigosa. A minha impressão é que vai vir cruzamento para a área do Bugre. Teve uma conferência ali, Carlão de Freitas, o Guarani tá dando mole. Eu tô sentindo o Guarani afoito, principalmente na saída de bola. Já foi a segunda saída do Kelvin errada, né? Ele tentou dar no Bruno ali, mas o zagueiro do Confiança se antecipou. Então prestar muita atenção, mais uma vez, não pode dar vacilo. É jogo de muita concentração e a defesa do Guarani na saída de bola não está bem até aqui. É falta que favorece a equipe do Bugrão na cobrança da falta. Tem por ali, tá uma conferência ali, tem o Ayrton por ali, tem também o Luiz Otávio, tá na bola, os dois ali conversando ali pra cobrança da falta, vem bola pra área, Luiz Otávio passou, bola rolada, preparou a batida, explodiu na marcação, sai jogando a equipe do Confiança no toque de bola feito na contramão lá pra começar de novo com o Felipe, ele rasga, dá um bico na bola, vem bola pro campo de ataque, vai chegando ali o Lan Santos de cabeça, ele faz o cabeceira, ela vem pelo círculo central do gramado, responde Dionísio, no sabe desce da bola, Diego Torres toca na bola, ela sobra com o Isaac, devolve lá com o Cicinho no sistema defensivo, tem a marcação do Renan que vai pra cima dele, recua no Dalberson, o goleiro ajeita da perna direita, puxa pra perto da canhota, despacha lá pra ponta esquerda, bela saída de bola, encontrou bem no campo de ataque, na saída lá pela esquerda o Renan Castro, ele carrega a bola na perna da canhota, vem bola pra grande área, passou por todo mundo, tocou no braço, escandaloso, trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, a sobra de bola aqui pela direita, batido do Cauã pra fora, Guarani, a bola explodiu escandalosamente no braço do jogador do Confiança, Adriano Almeida. O Luiz Otávio, essa bola veio cruzada e bateu no braço do jogador e o árbitro estava muito perto. Sem VAR, ele tinha que ter marcado ali na hora. Não foi o que fez, deixou o lance correr. Depois o Cauã Jesus isolou para fora. Quem viu o pênalti dado pro Vasco da Gama ontem lá em São Januário e vê esse lance aqui fala assim, mas como assim, hein? Como assim, hein? Responde a Confiança, vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo, Renan, bateu, Carlão de frente, pra mim, pênalti, Carlão, escandaloso. Eu acho que o árbitro interpretou como uma ação natural, né? Não foi o antinatural, uma ação natural, por isso ele acabou não dando pênalti. Aqui no Brasil a gente não tem critério, né, Cabelo? Nenhum critério. Então marca um pênalti aqui, não marca o mesmo pênalti acolá. Então é uma confusão danada, ficou um lance interpretativo e o árbitro interpretou como não pênalti. E agora o Bruno Santos dominou a bola ali e fez uma finta no árbitro. Ô, seu juiz, hein? Toca a bola, a equipe do Guarani vem pro campo, tá com o Cauã. Ele domina a bola, carrega na diagonal, vem pela intermediária da perna esquerda, rola a bola com o Diego Torres, se apresenta lá do lado esquerdo, fez um tapa na bola, bonito lance, sobrou com o Renan Castro, domina a bola, foi pra tabelinha, barrada, é falta nele. Pra mim, falta, Adriano Almeida. Pra mim também, o Ronald Camarão impediu a evolução do Renan Castro. E agora o time tem pressa. Confiança vem pro campo de ataque, lançamento feito pro Renan aqui do lado esquerdo, a bola passa por todo mundo, último toque do Renan, a bola vai pra fora, não sei não essa arbitragem, viu, Carlão de Freitas, 14 minutos e 20, porque foi falta em cima do Renan aqui também, só que ele tava aqui perto da área ainda. Vou tomar um pouco de cuidado, ainda é começo de jogo, né, o árbitro pra não entrar em aí alguma fria, alguma gelada, pra não
atrapalhar o desenvolvimento do espetáculo, Cabela. Você falou em não entrar numa gelada. Hoje tá calor. Hoje tá calor, mas tem árbitro que gosta de uma confusão, né? E não de uma gelada. Não gosta. Uma fria danada. Ah, tá bom então. Pensei que era calor, gelado, alguma coisa. Essa combinação vai bem, aí sim. Bola foi pra fora, arremesso manual pro Confiança lá pela direita, toque, CBN tá marcando 15. Passados desse primeiro tempo, 1-0 para ele, tá ganhando. Arremesso manual cobrado Renan Castro, se atira ali na bola pra fazer o corte, ela sobra com o Diego Torres, domina, recua, Renan Castro bota a bola no campo de ataque, lançamento é feito, responde a zaga do Confiança, vem Kelvin, devolve a bola no campo de ataque, passa pelo Bruno Santos, ela sobra ali pelo intermediário, o Eduardo Moura tenta fazer o corte, sai jogando esquisito, a equipe do Confiança, a bola sobe, desce, sobra ali pela meia, Dionísio tenta dar um tapa na bola, o Luiz Otávio fica com ela pra fazer o domínio, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 15,5, primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Guarani. Bruno Santos marcou a 35 segundos de jogo. Confiança. Nada pra equipe do Confiança, situação de momento lá no Rei Pelé, meu caro Fábio Scheibe. No Rei Pelé temos 15 minutos do primeiro tempo, segue Ponte Preta 0, CSA também 0, um jogo muito equilibrado até o momento, viu, Cabelá? Central da Bola. Um abraço aos amigos que estão acompanhando pelo YouTube, Pedro Paulo, Rodrigo Rodrigues e também o Oswalter Oliveira, da cidade de Valinhos. Acréscimos da primeira etapa e o Palmeiras vai vencendo o Sport por 1-0, gol de Flaco Lopes. Futebol Globo CBN. Poxa, acho que agora dá pra gente dar uma respirada. 16 minutos e 20, Carlão, que jogo maluco. Jogo maluco, um jogo em alta rotação. O Guarani começou já se impondo, depois o Confiança deu as cartas também. Agora a partida fica um pouco mais equilibrada, vai abaixando um pouquinho, né? Até porque o Guarani começou a torta direito. E só, Cabela, tem um problema. Eu acho o meio-campo do Guarani muito vulnerável. É claro que a escalação é interessante com os atacantes. Opa! Quase que o Mirandinha fica com a sobra de bola ali, Carlão. É claro que a escalação é interessante com o Isaac, com o Diego Torres, porém são dois jogadores que não tem como característica a recomposição, a marcação. O Isaac recompõe um pouquinho mais, mas está vulnerável. Tanto é que por 2 ou 3 oportunidades o Confiança conseguiu criar ali pelo meio. Trabalha mais uma vez o Diego Torres, o lançamento é bonito, é pro Cicinho aqui pela direita, tenta a fita, é falta dele! Por baixo chegou Ayrton com toda a vontade do mundo para cometer a falta em cima do Cicinho. É falta pro Guarani, subiu o cartãozinho ali, Adriana Almeida. Amarelo pro Ayrton, o primeiro cartão do jogo. O Cicinho já tinha colocado na frente e agora ele até fala com os companheiros, o Ayrton, não tinha o que eu fazer, né? Se ele não faz a falta, o Cicinho vinha até a linha de fundo e ia cruzar com toda a liberdade. Falta, o Cicinho ainda sente um pouco, mas já vai se levantando. Vai vir bola para a área do Dragão. Cicinho tá aproveitando ali para dar uma respirada, porque a velocidade do jogo é gigantesca. Até aqui 17 minutos e 40. E olha que estão correndo uma barbaridade as duas equipes, porque é uma final de campeonato praticamente. Quem vencer entra no G8. Quem perder se distancia da classificação. É falta pro Guarani pela direita, se ajeita ali o Kelvin para fazer a cobrança. 2 jogadores ficam na barragem humana ali pertinho do bico da grande área. Vai todo mundo lá pro meio pra grande área. O Diego Torres tá lá perto do goleiro. O Diego Torres tá catimbando lá perto do goleiro. O Kelvin levanta o braço ali para fazer a cobrança. Tá todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro. Kelvin na bola jogada ensaiada, bola na linha de fundo, pintou cruzamento, bateu no braço de novo. Dessa vez estava apoiado no gramado, eu até entendo, Adriana Almeida. Esse já é um pênalti que eu não marcaria. Responde a equipe do Confiança, vem pro campo de ataque, chega por baixo o Alan Santos, faz o corte ali, o brinco dela, Alan Santos, era o Bruno Santos, faz a finta no primeiro, escapa no segundo, carrega, tenta sair com a bola dominada, bola pra fora. Carlão de Freitas, meu Deus, tá uns 250 por hora, mais ou menos. Jogo maluco, né? A maluquice, a prova da maluquice é o Bruno Santos fazendo ali o zagueiro, né? Eu já pensei zagueiro. Já imaginava que era o Alan Santos. E bom zagueiro, ainda ele deu uma caneta no atacante do Confiança. Jogo doido. Trabalha, opa! Renan não conseguiu, domina, a bola foi pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria.
categoria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha a equipe do Confiança na reposição de bola. O Renan cai no gramado, pé de falta, chega rasgando ali o Luiz Otávio. Dá um bico na bola, a bola vai saindo lá em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 1-0, o Guarani está ganhando. O Bruno Santos marcou a 35 segundos deste primeiro tempo. E olha, Adriano Almeida, eu acho que tem muito torcedor que está aqui dentro que não viu o gol, né? Ah, com certeza, Cabela. Tinha muita gente ainda do lado de fora, horário de pico, muito trânsito nessa região da cidade, nesse horário. Olha o Guarani. Olha o Guarani, aperta o Cauã pra cima do Felipe, o goleirão dá o bico na bola, joga pro campo de ataque, no bater-rebate, ela sobra do Diego Torres, ele volta a bola com o Renan Castro lá pela esquerda, já despacha pro campo de ataque, tenta o lançamento, chega o zagueiro, chega ali o Renilson, o Eduardo Moura, na verdade, pra fazer o domínio, domina no peito, coloca no gramado pra sair jogando. Toque, CBN tá marcando, eu vou girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 18ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Bruno Santos. Confiança. Nada para a equipe do Confiança, Fábio Scheibe. No Rei Pelé tem expulsão na Ponte Preta. Simon acaba expulso depois de fazer uma falta no atacante do CSA. O CSA tem uma chance perigosa, segue 0-0, 20 minutos da primeira etapa. Central da Bola. Intervalo de jogo no Allianz Parque, o Palmeiras vai vencendo o Sport por 1-0 e com essa vitória o Guarani vai chegando à 6ª colocação da Série C com 26 pontos. Futebol Globo CBN. Diego Torres tá pé da vida com o auxiliar número 1 lá, o Paulo de Tarso Bregalda. Tá bravo pra caramba o camisa 10 do Guarani. Vem Confiança pro campo de ataque, Dionísio. Faz abertura lá pela direita, o Wellington. Ele escapa da marcação. Botou na grande área, a bola enfiada, saiu, pensou e o juiz caiu. Juizão! O juizão levou escorregão, caiu ali, ficou de 4 no gramado, mas que defesa bonita do Dalberson e Adriano Almeida. Tá confiante o goleiro do Guarani nessa estreia, saiu com tudo ali, sem medo nessa bola e o Guarani já repôs, vai vencendo 1-0 o Bugre. Sai jogando a equipe do Bugre com o Isaac aqui pela direita, rola a bola com o Kelvin pela intermediária, já despacha lá pelo lado esquerdo ainda do campo defensivo com o Alan Santos, encontra o Renan Castro aberto do lado esquerdo, livre de marcação, vai tocando o Guarani no campo defensivo. Olha, eu acho que com 21 minutos e meio, a primeira vez que o Guarani dá aquela respirada, toca a bola defensivamente aí, viu, Carlão? É um jogo de alta velocidade, né? Um jogo em que... Já não tá mais, Carlão, segura aí porque vem Cauã, tenta a fita, o zagueirão caiu, consegue fazer o corte, o Renilson. Tá todo mundo escorregando, né? O pessoal, acho que da manutenção molhou bem, porque até os jogadores do Guarani estão escorregando. E o que deixa o jogo mais veloz. Pois é, estão todos jogando com chuteiro slick, pelo jeito, viu, Carlão? Do Confiança vai. Tanto é que ele machucou ali, tá caído devido ao escorregão. Os jogadores do Guarani também. Então o pessoal da manutenção exagerou na dose aí com relação a molhar o gramado. Pois é, o Renilson. Mas bom jogo, hein? Bom jogo. Bom jogo. O Renilson tá caído ali, departamento médico do Confiança em campo, Adriana. O Renilson, ele acabou dando um carrinho para tirar a bola e o pé do jogador do Guarani pegou acidentalmente na cabeça dele. Aí ele ficou com um pouco mais de dores. Mas essa questão da irrigação do gramado é fato mesmo. Todos os jogos aqui, bastante água, faltando aí 15. Logo que acaba o aquecimento, ou às vezes até durante ali, é muita irrigação. E a gente sabe, né? A bola corre muito mais. Vamos ver se no intervalo essa água vai ser ligada de novo. Renilson tá saindo junto com o departamento médico ali, pois foi atendido dentro do gramado, tem que deixar o campo agora para voltar daqui a pouquinho. Momentaneamente com 10 em campo, a equipe do Confiança. Já chegamos a 23 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá na frente. Sai jogando a equipe do Confiança aqui pela esquerda, quem fez o toque de perna canhota é o Ayrton. Encontra o Luiz Otávio ali pertinho do círculo central do gramado, vai se encolhendo o Guarani, vai se fechando ali pelo meio. Dionísio recebe do lado direito, faz o domínio, busca alguém para fazer o passe, não tem ninguém por ali. Quem fica com ela é o Eduardo Moura. O outro zagueirão ajeita a bola na perna direita, vai tentar o toque lá na frente, já faz o lançamento. Lá do outro lado, quem chegava era o Vitinho, foi pro gramado, levantou, brigou pela bola, chega por baixo. Kelvin dá um bico na bola, joga lá pro campo de ataque, onde não tinha ninguém, nem do Guarani e nem da equipe do Confiança. 23,5 desse primeiro tempo, arremesso manual pro Confiança, já faz o arremesso lá pela direita, Vitinho briga pela bola, na bola espirrada, sobrou com o Bugrão, a bola vem pelo meio, botou na frente, entrou na área, o Isaac chega por baixo pra fazer o quarto zagueirão. Bota a bola pra fora e escanteio pro Guarani, o primeiro do jogo é lá pela esquerda, Adriano Almeida. Cabela, faltou um passinho pro Isaac, tá com essa bola na frente do zagueiro para ele conseguir finalizar com qualidade. Quase, o zagueiro conseguiu com o biquinho da chuteira colocar para escanteio.
Escanteio pelo lado esquerdo do ataque, Kelvin aqui vem pra bola. Aliás, o Kelvin, ele tá cobrando tudo. Hoje tá comandando o meio-campo do Guarani. O Carlão fala daqui a pouquinho. Vem bola pra grande área. 24 minutos, primeiro escanteio do jogo. Escanteio pro Guarani. Kelvin na cobrança. O Diego Torres tá perto lá pela esquerda, pertinho da lateral do campo. Todo mundo no meio da grande área. Autoriza o árbitro. Kelvin na bola, faz o levantamento na segunda trave. Passa por todo mundo, não passa pelo Dionísio. A bola sobe, desce ali pelo meio. Chega o Cauã. Cauã Jesus dá um bico na bola. Ela vem pelo lado direito aqui. Vai brigando por ela. Chega ali o Bruno Lopes, protegeu, colocou no gramado, voltou um pouquinho mais atrás ali com o Rafael, o zagueiro, que dá um bicão lá na contramão, a bola vai sobrando com o Alan Santos, bota ordem na casa. Kelvin tá bem, você falou meio campo do Guarani preocupante, mas o Kelvin ali no meio campo, ele tá se desdobrando. Sim, Carlão. Começou inseguro, né, errando alguns passes, principalmente nas saídas de bola, porém ele fica sobrecarregado, porque com o Isaac e com o Diego Torres, tudo bem que eles fazem a recomposição, mas não são volantes, não são jogadores de uma transição defensiva, então por isso o Kelvin ele trabalha dobrado, não só na marcação, mas também para ajudar os caras, porque o Isaac e o Diego Torres, eles não vão fazer a recomposição durante todo o jogo. Sai jogando a equipe do Confiança ali pelo meio, Luiz Otávio já dá um tapa na bola lá pela direita, lá do outro lado o Wellington, ele recebe, domina, faz o break, olha de um lado, busca do outro, Mirandinha encosta, ele volta pelo meio, a bola recuada para começar de novo no sistema defensivo do Confiança, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 25,5, primeiro tempo de jogo, 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá cheio. Guarani 1, Confiança 0. Chaibe. 25 minutos também no Rei Pelé, segue CSA 0, Ponte Preta também 0. O zagueiro Simon acabou sendo expulso, tá deixando a macaca com 10 jogadores em campo. O CSA vem pra cima neste momento. Central da Bola. Intervalo de jogo no Allianz Parque, Palmeiras vai vencendo o Sport por 1-0. Um abraço pra Ângela, que está aqui no nosso WhatsApp e pergunta: na próxima fase da Série C, nós teremos árbitro de vídeo? A resposta, Ângela, sim! Confiança vem pro campo de ataque, taca a bola ali pela intermediária, trabalha com quem chega ali, o Eduardo Moura, toca a bola pro Luiz Otávio, agora uma vaia gigante do torcedor para a equipe do Confiança, que vai tocando a bola, chega ali chegava o Dionísio, toca no Wellington, a bola vem pela intermediária, mais uma vez trabalhando a saída de bola da equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo o Eduardo Moura, fez o passe pro Renan, ele faz a finta, ajeita a bola na perna direita, busca espaço, chega mais uma vez a equipe do Confiança tocando a bola, Guarani fica todo fechadinho ali, da intermediária para trás, todo fechado, trancado, a 7 chaves ali, a equipe do Guarani, mais uma vez com o Eduardo Moura, ele bota a bola pela esquerda, vai pra tabelinha, quem chega por baixo é o Renan, devolve com o Dionísio, preparou o chute de longe, pega o goleiro, soltou da Alberson, Xixinho fica com ela na proteção para sair jogando e fica com o tiro, opa, tá dando escanteio, Adriano Mendes está do outro lado, né, Adri? Eu tô do outro lado. E a reclamação é geral, agora não consegui ver se essa bola bateu no Cicinho por último. E agora o goleiro tá caído, o Dalberson, todo mundo vai pra cima da equipe, os jogadores do Guarani todos em cima do árbitro, o Emerson Souza Silva, tem uma reclamação danada e agora parece que ele tá dando, voltou atrás e está dando tiro de meta. Voltou Bandeira, atrás. né, Cabelo? Pois é, e agora vão lá reclamar com Bandeira, Adriana. Agora o jogador do Confiança lá, mas o Cicinho chutou essa bola nas pernas do jogador do Confiança e ela saiu, né? Mas a gente ainda vai ter um tempinho porque o departamento médico do Guarani entra em campo para atender o Dalberson. Quando ele caiu para defender a bola do Confiança, ele deu algum mau jeito ali, vamos torcer para que não seja nada sério, porque veio muito bem para o jogo estreante da Alberson hoje. Sem dúvida nenhuma, e a bola não saiu, saiu depois que o Cicinho chutou a bola. O Cicinho claramente ele força, né? Ele chuta em cima do jogador de Confiança, foi tiro de meta, tanto é que eu acho que o árbitro voltou atrás. Mas o Guarani tem que tomar cuidado, a gente entende a vantagem, normalmente quando a equipe está à frente, ela se torna um pouco mais reativa, ela volta um pouquinho, só que o Guarani voltou demais. Confiança está tendo muito espaço, tanto é que o camisa 5, Luiz Otávio, ele inicia as jogadas, o Dionísio, que já demonstrou ser um bom chutador, já deu alguns arremates aqui, esse último, por exemplo, que exigiu do goleiro do Guarani, então tem que tomar cuidado. A atitude reativa a gente entende, mas tem que adiantar um pouquinho mais a marcação, não deixar que o time do Confiança domine o meio campo, como está dominando nos últimos minutos. O Guarani está encolhendo num terço do campo. Encolhendo, tá aqui o balão do meio campo, o Bruno Santos estava aqui, atrás do balão.
Então isso mostra o quanto o Guarani recuou. E não pode. O jogo reativo se entende, até para explorar os espaços, até para explorar os contragolpes. Mas voltar da maneira que voltou, sendo que o último homem de ataque do Guarani está quase aqui na intermediária defensiva, aí não. Bate o tiro de meta, o Dalberson, a bola atravessa todo o campo, vai nas mãos do Felipe, goleiro do Confiança, que sai jogando lá pela direita o Eriton, já domina a bola, busca alguém pro passe, agora adiantou a marcação, a equipe do Guarani, vai lá na defensiva, olha lá, o Bruno Santos faz a pressão em cima do zagueiro, que despacha a bola pro campo de ataque, Alan Santos sobe de cabeça para fazer o corte no bate e rebate, ela sobra com o Kelvin, já encontra o Renan Castro, Diego Torres faz a tabelinha pelo meio, o Kelvin vem no lance, a bola sobra com o Alan Santos, passou errado, deu errado, o Renan ficou com ela, carrega a bola pela intermediária, chega, marcação pra cima. Chegava ali o Isaac, cometeu a falta e o cartãozinho pra ele, Adriano Almeida. Teve que fazer essa falta, porque senão o jogador do Confiança estava com o contra-ataque armadinho para conseguir aí tentar um empate, né? E aí com isso, cartão amarelo pro Isaac, o Isaac estava pendurado, tá fora do último jogo contra o Tombense, o último jogo da primeira fase. Sai jogando a equipe do Confiança, mais uma vez vem com o Meriton lá pela direita, já bota no campo de ataque, lá na linha de fundo, se apresentou Vitinho, pintou cruzamento na grande área, sobe Dalberson, faz a defesa, o goleiro da equipe do Bugre. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Guarani sai jogando errado de novo, deu sorte agora, a bola sobrou ali da zaga do Bugre. 30 minutos e meio deste primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa, Série C, no sonsaço da CBN Campinas, o placar está assim, ó. Guarani. Bruno Santos marcou lá no comecinho do jogo. Confiança. Nada para a equipe do Confiança, Bugrão no ataque, lançamento feito lá na esquerda, forte demais, linha de fundo. Fábio Scheibe, situação lá em Maceió, Fábio Scheibe. No Rei Pelé, 30 minutos da primeira etapa, Ponte Preta jogando com 10 jogadores. Simon acabou sendo expulso aos 19 minutos. Ponte Preta e CSA empatam por 0-0. Central da Bola. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os 2 últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e também contra a Bolívia. Novidades na lista, no total são 9, entre elas Paquetá e o atacante Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão. Dionísio domina a bola pelo círculo central do gramado para a equipe do Confiança, ele faz o domínio, ginga para lá, gira para cá, bota no campo de ataque, carrega, faz a abertura pela esquerda com o Ayrton, que domina a bola, recua mais uma vez, fez a tabelinha com o Renan, recebeu na linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, sobe a zaga, faz o corte ali o Alan Santos, a bola sobra com o Isaac, fez o cabeceio, Dionísio, sobrou, fintou, escapou bem do lance, foi programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, sobra com o Bruno Santos, na saída de bola da equipe do Guarani, perde a bola mais uma vez, recupera, ali com o Vitinho, já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado direito com o Ronald Camarão, ele briga pela bola, o último toque do Renan Castro, a bola vai pra fora, é manual pro Confiança, é lá pela direita, e lá, e tá todo, ó, você percebe quando a arbitragem não é legal, Carlão, que as duas equipes reclamam demais, tanto com o árbitro como bandeira. E o jogador percebe, né? Claro. O jogador percebe quando o árbitro está inseguro. O Guarani não tá legal, hein? Os últimos minutos não foram tão bons do Guarani, recuou demais, errando muito na saída de bola, o Confiança percebeu isso e já adianta um pouco mais a marcação, então é um momento de perigo, é um momento de alerta, seria importante, adianta essa marcação, capricha um pouco mais na saída de bola, para aí sim, ter um contragolpe à disposição. Arremesso, Manuel Cobrador, vem bola lá na linha de fundo, não consegue domínio. O Neto não conseguiu fazer o domínio, a bola foi para fora, só tiro de meta para a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Já chegamos a 33 minutos, jogando o Guarani lá pelo lado esquerdo, ali com o Alan Santos, ele bota no campo de ataque, vem ali, Mirandinha não consegue domínio, tem uma parede ali no meio dos jogadores do Guarani, hein? Bola bate e volta, Kelvin, na recuperação de bola para a equipe do Bugre, levanta a cabeça, rola lá pela esquerda, Renan Castro se apresentou por ali, Bruno Santos está no campo de ataque, o Renan tenta inverter a jogada, o Isaac pelo meio de cabeça, ajeitou, recebeu de volta, de frente para o gol, preparou a batida de longe, espalma Felipe, bota a bola para fora. Seria um golaço do Guarani, Adriano Almeida. O Isaac arriscou de muito longe, um chute muito forte. Eu não tenho tanta certeza que essa bola entraria, mas o goleiro Felipe não quis saber.
voou em direção para ela, colocou para escanteio, depois o Isaac ainda pediu o apoio da torcida, porque é escanteio pro Bugre, Diego Torres na bola. E o Felipe sentiu, né? Quando ele faz a defesa, ele cai, ele sente o braço direito ali, escanteio pro Guarani, o árbitro conversa com o goleiro, que acho que vai, olha lá, vai por isso. Parece um ombro, ombro direito. Esse puxão que o Renilson deu no goleiro, eu fazia quando a gente brincava, quando era criança. Puxa aí que torceu o braço, puxa aí. Escanteio, segundo do jogo, segundo para a equipe do Guarani, vem bola para a grande área, Diego Torres, tá na cobrança de perto da canhota, tá todo mundo lá no meio da grande área, bom momento para o Bugrão, foi pra bola, levantamento na segunda trave, sobe a zaga, faz o corte ali no miolo da pequena área, o Eduardo Moura joga para fora, arremesso manual, vai lá pela esquerda que favorece a equipe do Bugre, 34,5 deste primeiro tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando, tá somando 3 pontos, daqui a pouquinho, queria até falar com o Lupe, esses 3 pontos, bota o Guarani em posição, prepara aí, Lupe, daqui a pouquinho a gente fala. Vem bola para a grande área, arremesso manual para o Guarani, lá pela esquerda, o Renan Castro está lá para fazer a cobrança, ninguém se apresenta pertinho dele, sinal que ele vai jogar na grande área, tomou distância. Vai fazer o arremesso lá no meio da grande área. Arremessou feito o bico da pequena área. Sobe Dionísio de cabeça para fazer o corte. Responde mais uma vez ali o Alan Santos. A bola vai para fora. Só arremesso manual para o Confiança. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 35 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. O placar está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Confiança. 0 pro Confiança, Fábio Scheibe. 35 minutos no Rei Pelé, um jogo muito pegado, muitas faltas no meio de campo. O CSA vai empatando com a Ponte Preta 0-0. A Ponte tem o zagueiro Simon expulso aos 19 minutos da primeira etapa. Central da Bola. Um grande abraço pro João Paulo, que tá no nosso chat aqui do YouTube, e também pro Amauri Ribeiro, da cidade de Paulínia, falou que o Guarani vai vencer por 2-0. Rapidinho, Cabela, só respondendo a tua pergunta, Guarani tá em 6º lugar com 26 pontos. 2 a mais que o Ituano, 8º colocado, que tem 24. Futebol Globo CBN. Chegamos a 36. Felicidade para a torcida bugrina. Bugrão vai se apresentando bem ali nessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Reta final da fase de classificação, Cabela. Explica aí. Depois tem 2 grupos de 4. Aí o bicho vai pegar. 36 minutos passados, está jogando mais uma vez o Dionísio. Aliás, Carlos, esse Dionísio é a maquininha do Confiança. Bom jogador, aliás, bom time do Confiança, né? Teve o vacilo nos primeiros segundos, méritos do Guarani também, mas o Confiança não se abalou. Partiu para cima do Guarani com esse Dionísio comandando as ações no meio-campo e o Guarani passando por perigo. Agora teve o chute do Isaac, deu, né, deixou o Guarani um pouco mais confortável, mas até antes do chute do Isaac, o Confiança ameaçado. Lindo passe do Diego Torres lá na ponta esquerda, a bola saiu. Não conseguiu chegar na bola o Mirandinha, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Confiança lá pelo lado direito defensivo da equipe do Sergipe. Tem um arremesso cobrado já. Também o cara jogou uma melancia ali agora, hein? O tal do Ronald Camarão, ele arremessou uma melancia ali. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Confiança chegando no campo de ataque aqui pelo lado esquerdo. Ayrton recebe, domina, já atravessa a linha de desordem do gramado, vem pro campo de ataque, faz o break, encontra o Luiz Otávio lá pela direita. Esse faz o domínio, Diego Torres encosta para cima dele. Tem a proteção ali também do Bruno Santos, ele volta mais uma vez, começa de novo como zagueirão, é o Renilson que vem pro campo de ataque, vem trabalhando, Renan toca na bola, Luiz Otávio recebe ali pela intermediária, recua mais uma vez o sistema defensivo, agora ali com o Renilson de novo, para tocar no campo de ataque, sai jogando a bola, toca de um lado, rola a bola do outro, o Guarani fica olhando e o Confiança vai tocando a bola e o tempo vai passando, 37,5 deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, mais uma vez trabalha a bola Luiz Otávio, ele encontra a chegada do Camarão ali pela meia, deu um tapa na bola, fez a ligação com o Renan, tenta um tapa, o lançamento tentava sendo feito ali pelo meio, perde a bola, recupera a equipe do Guarani com o Cauã Jesus, ele volta a velocidade, ele vem carregando, tem a marcação em cima dele, do Camarão ali, a bola volta lá pelo lado esquerdo, dominou, Diego Torres, brecou, respirou, olhou, organizou, botou a bola no gramado e recuou, com o Renan Castro, que tenta armar a jogada, a saída mais uma vez, é a falta aqui, que é isso? O tal do Vitinho ali abriu uma caixa de ferramenta pra cima do Renan, Adriano Almeida. E não é a primeira do Vitinho, não. É um jogador que é atacante e quando se dispõe a marcar, acaba sempre pegando pesado e fazendo algum tipo de falta. Agora foi o Renan Castro quem levou a pior. Falta já cobrada, Guarani vai vencendo 1-0. Sai jogando pelo círculo central do gramado com o Rafael, que já encontra aberto pela direita, sai de bola com o Isaac. Cicinho recebe pertinho da lateral do campo, o Renan encosta a marcação, foi puxado, né? O Cicinho foi puxado. O auxiliar aqui, ó, auxiliar, o senhor Edevan de Oliveira Pereira.
Ele só levantou o instrumento depois que o árbitro apitou, porque deu pra ouvir o árbitro apitar. Ô, Gedevan, presta atenção aí, meu. Ô, louco, foi na sua barba aí, ó. Falta pro Guarani pela direita, já cobrado. Isaac com ela, domina, toca do lado, vai pra tabelinha, recebe de volta, vem pela meia, livre de marcação, ele vem caminhando, encostou a marcação sobre ele, tentou um tapa na bola, sobrou pelo meio, batida, pra fora do gol! Mirandinha, saiu na cara do Felipe, pegou embaixo da bola, subiu demais, Adriana Almeida. Era um gol pra ficar tranquilo nesse final de primeira etapa, né? O Isaac fez quase tudo, ele foi carregando essa bola na entrada da área, procurando a melhor maneira de finalizar, não encontrou, e aí viu o Mirandinha em melhores condições. A bola deu uma espirrada e veio alta pro Mirandinha, mas ele estava na cara do gol. Ele não podia ter pegado tão embaixo da bola como pegou. E o Renan Castro estava depois do Mirandinha, também poderia finalizar com qualidade. Não foi o que aconteceu, por isso continua só 1-0. Carlão de Freitas, eu posso dizer uma frase assim, ó. Isaac, quem te viu e quem te vê. Melhorou bem, melhorou. Tá reconquistando o espaço a partir do jogo contra o Ipiranga, né? O Matheus Costa deu confiança pra ele. Só faltou uma coisa agora. Tudo bem, o passe saiu, a jogada foi concretizada. Agora ele teria que ter chutado, né? Ele tava na cara. A hora que abriu, escancarou. Daqui deu pra perceber. Chuta, estufa a rede e ele optou pelo passe. Bem, mais uma vez o Confiança chega lá pra fazer o corte. A zaga do Guarani brigando pela bola. No bate-rebate é falta. É falta pro Confiança ali a um passo da linha da grande área. Os jogadores do Guarani se revoltam com o árbitro. Vai todo mundo ali pra cima do seu Emerson ali, Adriana. Mas eu aqui a longa distância achei também falta. O Renan Castro veio todo afobado ali na marcação, acabou pegando nas pernas do jogador do Confiança. Falta perigosa pro Confiança nesse finalzinho de primeiro tempo. E tem uma reclamação ali muito assintosa do time do Guarani. Eu, sinceramente, eu não vi nada que pudesse ter essa reclamação toda. Você conseguiu ver alguma coisa, Carlos? Achei a falta clara. Agora, os jogadores do Guarani têm que tomar cuidado. É uma arbitragem complicada até aqui, uma arbitragem burocrática, mas eles não podem cair na pilha do árbitro, né? Tanto eu já vi o Rafael Rodrigues ali gesticulando e tal, então o Guarani tem que manter a calma, a serenidade, até porque tá ganhando o jogo. Eu queria até pedir pro Lupe se na TV mostrou alguma coisa, Lupe, você que tá no estúdio da CBN aí, porque aqui eu não consegui ver nada devido a tanta reclamação do Guarani. Ô, Cabela, eu vou ser bem sincero pra você, tá? Pra mim não foi nada. O meia dúzia, Ayrton, ele tanto é que ele escorrega, há um contato leve do lateral esquerdo do Guarani, o Renan Castro, tanto é que ele levanta rapidinho e ele olha pro árbitro e se assusta com a marcação da falta. Na minha opinião, nada. Então foi isso, então é falta. Um passo da grande área, a bola. Dionísio na batida de perna direita, de perna canhota, o Ayrton. Barreira armada no meio da grande área. Bom momento, preparou a batida, pegou, soltou, segura, Dalberson. Faz a defesa, o goleiro do Guarani no meio da pequena área. Já despacha pro campo de ataque, agora caiu. Desabou o goleiro do Guarani. Adriano Almeida, falta cobrada, o goleiro fez a defesa, hein? E foi com emoção, né, Cabela? Porque essa bola explodiu no peito do Dalberson. Eu tenho certeza que todos os bugrinos aqui no brinco prenderam a respiração e aí ele conseguiu ir lá e agarrar essa bola. Depois sentiu mais alguma lesão. Dalberson também é um goleiro experiente, às vezes também tá ganhando um fôlego a mais nessa reta final de primeiro tempo em que o Confiança cresce. O Diego Torres mostra a mão pro árbitro como se ele tivesse talvez deslocado o dedo, é isso? Foi isso, tá? Foi isso. Só pra gente mostrar aqui, porque a imagem repetiu um monte de vezes aqui, ao contrário daquele pênalti que não mostrou nenhuma vez. Pois é. O Dalberson, quando ele vai fazer o encaixe, ele meio que desloca o dedo e na hora ele já pede o atendimento médico. Então, assim, foi algo que ele tá com muita dor pela cara dele, mas acho que isso não vai ser problema pro Dalberson continuar no jogo, não. Mas cara de poucos amigos, doeu até no Fábio Scheibe aqui, que fez... Ai! Verdade. Por falar em Fábio Scheibe, situação lá no Rei Pelé, Fábio. 42 minutos da primeira etapa, Cabela segue 0-0, né? Ponte Preta e CSA, mas graças ao goleiro Diogo Silva. Há pouco fez uma defesaça, quando o Thiago Marques saiu sozinho na frente do goleiro, ele abriu os braços, defendeu, senão o CSA podia estar vencendo. A Ponte está com 10 jogadores. Simon acabou sendo expulso por fazer falta em Ciel. Era o último homem naquele momento da partida, segue 0-0, viu, Cabela? Muito bem, vai ter reinício a partida aqui no Brinco de Ouro, depois do atendimento do Dalberson, tá tudo bem com ele, né, Dri?
tudo bem com ele, não me parece nem ter colocado proteção alguma, vai pro jogo. Trabalha mais uma vez o Bugrão na saída de bola com o Mirandinha, faz a finta, bonita finta ali, só que se recuperou o Wellington, ele briga pela bola, a bola pra fora, arremesso é manual pra equipe do Bugre. 43 minutos e 50 deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, Bruno Santos marcou a 35 segundos do primeiro tempo. 1-0, o Bugrão na frente, vem jogando o Guarani ali pelo meio, perde a bola, recupera o Confiança, tentava sair jogando. O Vitinho vai programado, o árbitro nota a falta tá anotada para a equipe sergipana. E olha que os jogadores do Guarani reclamam de todas as faltas, Adriano Almeida. Já perceberam que o Confiança também faz esse jogo da reclamação, né? Então pesam dos dois lados aí as reclamações contra o árbitro. Toca a bola mais uma vez o Confiança aqui pela esquerda com o Ayrton. Ele na perna direita deu um tapa na bola pro Luiz Otávio ali pelo círculo central do gramado, recua. Lá do outro lado com o Renilson. Domina, ajeita, volta, bola com o Eduardo Moura. É outro zagueiro que vem pro campo de ataque, encontra o Renan. Aberto aqui pela ponta canhota, faz a finta, ruxa pelo meio, escapa da marcação do Cauã. Ele recua mais uma vez para começar de novo com o Renilson. Ele dá um tapa na bola ali pela direita com o Luiz Otávio. Ajeita a bola, busca o espaço, o Guarani fica todo fechadinho. Vai tentando encontrar um espaço aqui pelo Confiança. Trabalha a chegada do Vitinho, chega por baixo, Diego Torres para fazer o desvio, evita a saída da equipe do Bugrão, tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo, por ali, quem chegava era o Mirandinha, toca no Isaac, devolve no Diego Torres, faz o break, recua atrás com o Renan Castro, toca a bola, esfria o jogo a equipe do mais Guarani. 4. Vamos a 49 neste primeiro tempo, toque CB de 45, você já ouviu aí, já passamos de 45, Mirandinha recebeu do lado esquerdo, dominou, escapou da marcação do Wellington, tenta a inversão de jogada, muito forte, chega ali pelo meio com o Renan, dá um tapa na bola, chega rasgando o Luiz Otávio, dá um bico da bola, joga pra fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugre. 1-0, o Bugrão tá ganhando reta final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Bruno Santos marcou a 35 segundos deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado, Isaac domina, devolve Cicinho com ela, tenta a devolução. Chega por baixo, Dionísio, toca na bola, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Fica reclamando ali o Renan, olha pro árbitro, olha pro bandeira, o tobogã balança, a torcida levanta, faz a festa, Guarani ganha, soma 3 pontos importantes. Chegou o Isaac, mais uma vez pro domínio, tem marcação mais uma vez por baixo, Dionísio faz o corte, joga a bola pra fora, aumenta o volume, torcedor do Guarani, finalzinho de primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando, Xixinho, toca no arremesso manual, Bruno Santos tenta o toque de calcanhar, a bola sobra lá na zaga com o Renilson, devolve ali pelo meio na saída de bola, perdeu a bola, o Confiança, Diego Torres vai no domínio, chegou por baixo, Mirandinha faz o corte, o Wellington, e o Mirandinha comete a falta. Para o jogo, na saída de bola da equipe do Confiança, vai amarelar pra ele, Adriana. Amarelo pro 11, Mirandinha. Eu já vou consultar aqui minhas anotações. O Mirandinha não estava pendurado. Menos mal, tá livre ainda para atuar no próximo jogo. 46 minutos e meio. Desce finalzinho de primeiro tempo, Dionísio. Mais uma vez sai armando a equipe do Confiança ali pelo meio. Toca na bola pro Luiz Otávio. Na perna direita deixa com o Wellington. Faz o domínio, busca o espaço. Marcação do Mirandinha. Devolve no círculo central do gramado. Mais uma vez, Dionísio. Despacha, o lançamento foi feito. Cicinho de cabeça estava lá para fazer o corte. Ela vem com o Cauã Jesus. Já bota ali pelo meio com o Bruno Santos. Devolve pela direita. O Isaac se apresenta. Aqui de ponta direita. Tenta a devolução ali pelo meio, no bate-rebate, chega a zaga para fazer o corte do Confiança, sobra de bola na saída com o Renilson, de perna canhota, faz o lançamento, ele busca a chegada do Renan no campo de ataque, o Rafael sobe, só passa pela bola, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. 47, 1-0 Guarani, tempo de jogo em Maceió, meu caro Fábio Scheibe. 46 minutos da primeira etapa, segue 0-0 CSA e Ponte Preta. Aí o Cicinho, sem muita pressa para fazer a cobrança, toca na bola pro Kelvin, devolve no Cicinho, marcação em costa, adianta a marcação a equipe do Confiança, o último toque do Renan, bola vai para fora, arremesso manual pro Guarani. Vai gastando tempo o Guarani nesse finalzinho de jogo, e eu acho que até de forma perigosa, viu, Carlão? Tem uns toques de bola meio atrasada, bola tocada ali pelo meio. Eu tenho medo, viu, Carlão? Olha o Bugre. Vem com o Isaac, bola enfiada na frente, Isaac botou na frente, linda fita, escapou, invadiu a área, vai pintar o segundo, bola rolada pelo meio, chega a zaga! Pra fazer o corte, desperdiça uma excelente oportunidade. Era pro Isaac bater, era pro Isaac matar, era pro Isaac fazer o gol, Adriano Almeida! Era naquela cavadinha, né, Cabela? O goleiro saiu, se agigantou, ele tinha que ter tocado por cima, não. Ele foi servir o Bruno Santos, mas aí o Wellington veio como uma flecha e aí num carrinho perfeito, só na bola, impediu que seria o segundo gol do Guarani.
Desperdiça o gol mais feito do jogo. Isaac nesse finalzinho de primeiro tempo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo. Tanto os jogadores do Guarani como os jogadores do Confiança vão pra cima da arbitragem pra falar com o árbitro. E o técnico Matheus Costa também vem ali. Não sei, veio tirar os jogadores. Ele vai lá, dá a mão pra cada um dos árbitros ali e tira os jogadores que estavam em cima da arbitragem ali. Jogadores vão deixando o gramado, Adriana. A equipe do Confiança fica toda reunida aí no campo, hein? Sentem ali que o momento é de dificuldade e até mostram muita união. Titulares e reservas do Confiança que só agora vão se caminhando para o vestiário visitante aqui do Brinco. Final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 1 pro Guarani. Bruno Santos marcou a 35 segundos deste primeiro tempo. Lá no comecinho, no primeiro giro do cronômetro, hein? Nada para a equipe do Confiança. Vem aí, central da bola com ele. Antônio Lupe. Apresentação: Antônio Lupe. Valeu, Cabela. 8h19, intervalo de jogo também lá no Rei Pelé. CSA 0, Ponte Preta também 0. A Ponte teve uma expulsão, né? O Simon, aos 19 minutos do primeiro tempo. E agora, hein, Fábio Chaib, na reta final ali, quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, jogadores da Ponte partiram pra cima do árbitro. Parece que a expulsão ainda é o principal tema da reclamação. Na minha opinião, é claro que o pessoal não tá vendo o jogo, eles estão concentrados lá no Guarani Confiança. Achei que o Simon não deveria ter sido expulso, porque o jogador ele esbarra e acaba cavando uma falta. O árbitro entende que era pra lance de cartão vermelho, até porque o Simon era o último jogador da Macaca. O último jogador, um lance que começou num bate-rebate, né? O Sérgio Rafael foi dar uma bica pra frente, uma bicuda pra frente, acabou batendo no Léo Oliveira, sobrou pro Ciel, atacante do CSA, que foi pra cima, tava entrando na área, mas ao ver o contato com o Simon, acabou caindo. O Simon ficou com a perna, mas não sei se foi suficiente para derrubar o jogador e o juiz decidiu expulsá-lo aos 19 minutos. Um jogo que estava equilibrado até esse momento, até os 19 minutos, mas depois da expulsão do Simon, a Ponte Preta ficou muito atrás. O CSA teve oportunidades, colocou bola na trave, o Diogo Silva salvou um lance muito importante também para o CSA e o CSA tenta o gol, a Ponte não marcou e segue 0-0 no Rei Pelé. Valeu, Chaib, que tá acompanhando pouco, tudo que acontece lá, até daqui a pouco. Vai lá ver o Palmeiras, porque tá fazendo 3-0 pra cima do Sport. O Flaco Lopes marcou 2 gols e o Gustavo Gomes marcou o terceiro. 3-0 Palmeiras lá no Allianz Parque pra cima do Sport, que é o lanterninha do Brasileirão. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem Flamengo e Vitória fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, tem o Botafogo, que vai vencendo o Vila Nova por 1-0. Esse jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Carlos Eduardo de Freitas, a sua manchete. O que você vai destacar após o intervalo desse primeiro tempo de, por enquanto, Guarani 1, Confiança 0? Destacar o começo de imposição do Guarani, que foi importantíssimo abrir o marcador, porque pela frente tem uma equipe forte, que é o Confiança. Alguns vacilos no sistema defensivo, principalmente nas saídas de bola. Isaac faz uma grande partida. Mas Isaac, meu filho, tenha fome de gol, tenha vontade do abraço, tenha vontade de ir pra galera. Não pode perder o gol que perdeu, Isaac. Você faz uma grande partida até aqui. Antônio Lupe. Esse é o recado do Carlão de Freitas pro Isaac. Daqui a pouco ele volta para trazer uma visão melhor do que foi essa primeira etapa, os primeiros 45 minutos de Guarani 1, Confiança 0. O gol saiu no comecinho do jogo com Bruno Santos, o Tigre, colocando o Bugre na frente. Aliás, eu não sei se a Adri tá me ouvindo. Adriana Almeida, você me ouve? Você conhece o Brinco de Ouro como ninguém. Na tua opinião, público hoje no Brinco? Lupe, eu diria aí de 7 a 8 mil torcedores, viu? Porque o tobogã tá praticamente todo tomado. Tem, obviamente, uns espaços vazios, mas embaixo do tobogã também, tudo quase cheio. E a vitalícia, eu diria aí 80% também, só as cabeceiras mais esvaziadas. A cabeceira da entrada bastante cheia também, valor de R$5 o ingresso. Olha, fazia tempo que eu não via o Brinco tão bonito assim. E você que é repórter assim como eu imagino, né, que assim como eu,
prefere muito mais vir trabalhar para um jogo desse, cheio de público, do que aquele estádio vazio, silencioso, né? Ah, com certeza, Adri. Quando a casa tá cheia, é melhor. Quando tá vazio, você abre a boca ali, aquele bocejo, sabe? Aquele jogo que... macambúzio. Mas quando tá lotado, a gente fica até mais atento, viu, Marcelo Abreu, que já tá desesperado, chamando aqui o intervalo do Futebol Globo CBN. Anotei aqui, viu? 7 a 8 mil torcedores, na opinião de Adriana Almeida. Como diz o rapaz do som aí do brinco, anotei aqui na minha papeleta. 8 horas e 24 minutos o intervalo, a gente volta já. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, confiança. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8 horas e 26 minutos. Intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo Confiança por 1-0. Esse resultado coloca o Guarani na 6ª colocação, 26 pontos. O Ituano é o 8º colocado com 24. O Floresta é o primeiro time fora do G8, também tem 24 pontos. O Guarani com um empate, claro, se conseguir fechar a rodada com essa vitória, o empatezinho praticamente garante o Bugre na próxima fase, no duelo contra o Tombense. Mas a matemática vai ficar para depois. Vamos pensar no agora, vamos pensar no hoje. Guarani subindo para a 6ª colocação, 26 pontos. Se conseguir aí essa vitória, 1-0 por enquanto, tá na frente do Confiança. Deixa eu abraçar a galera aqui no nosso WhatsApp. O Valdir Félix, de Cosmópolis. Boa noite, amigos. Carlos Cabela na locução. É simplesmente fantástico. Tá aqui, ó, lá de Cosmópolis, a galera mandando mensagem, parabenizando o Cabela. O Aelson também tá com a gente aqui no WhatsApp. Porque o Guarani 2-0, porque o Guarani está com confiança. Aí! Boa, Cosmópolis não, é o Aelson de Cosmópolis. A Ângela já tá aqui, fez um joinha porque ela perguntou se tem árbitro de vídeo na próxima fase e eu respondi pra ela que sim, teremos o VAR na próxima fase da Série C, até porque é decisão, vale acesso e o VAR vai entrar em ação. O Diego Souza tá aqui com a gente, não é aquele, hein? É outro, é torcedor do Confiança. Tá pedindo aqui pro Dragão virar o jogo no nosso YouTube. Obrigado pela mensagem. O pessoal de Aracaju, que também está nos acompanhando através do YouTube. 8 horas e 28 minutos. Vamos com ele, Marcelo Abreu. O comentário do jogo. A análise de Carlos Eduardo de Freitas desse primeiro tempo com Guarani 1, Confiança 0, Carlão.
Ok, Lupe, o começo do Guarani, como já destacávamos, foi avassalador e era isso que o Guarani precisava, se impor nos primeiros minutos, não deixar que a Confiança gostasse do jogo e justamente isso aconteceu. Com 35 minutos, com 35 segundos, o Brunão já fez o gol, já balançou a rede, o que deu tranquilidade para o Guarani fazer o seu jogo. Porém, o Guarani recuou demais. Ele optou pelo jogo reativo, o que é normal, o que é aceitável, o que todo mundo faz quando está em vantagem. Tentar explorar o contragolpe, tentar explorar os espaços vulneráveis do adversário. E o Confiança ficou com a bola. Só que o Guarani recuou demais. Durante a partida, a gente até chamava atenção com o Cabela que o Bruno Santos é o último jogador de ataque do Guarani. Ele estava atrás do meio de campo, praticamente na intermediária defensiva. E isso permitiu ao Confiança gostar do jogo, trabalhar a bola no meio campo, principalmente o Luiz Otávio e o Dionísio, o Renan também aqui pelo lado esquerdo. E os arremates de longa distância foram aí as principais jogadas do Confiança e chutes que exigiram do goleiro Dalberson. Então achei que o Guarani recuou demais, permitiu ao Confiança gostar mais da partida e criou oportunidades. Porém, quando o Guarani conseguiu adiantar ou quando houve espaço para o contragolpe, o Guarani levou perigo. As chances mais claras de gol foram do Guarani, com o Isaac principalmente nos arremates, com o Isaac frente a frente com o goleiro ou com o Isaac armando o contragolpe. Porém, como eu chamava a atenção, Isaac mais fome de gol, aproveitar o bom momento. O Guarani teve 3 oportunidades com o Isaac de aumentar o placar. A primeira naquele chute, que é a primeira naquele lance que ele poderia ter arrematado, ele optou pelo passe pro Mirandinha, foi uma boa jogada também, mas eu acho que da maneira como ele tirou a marcação, se ele chutasse, ele teria uma chance de marcar o gol. Depois teve um contragolpe aqui, que as portas se escancararam pro Guarani, a bola nos pés do Isaac, ele errou o passe certamente poderia finalizar em gol, ou dar em gol. E aí, no último lance do primeiro tempo, o Isaac, ao invés de cavar, ou ao invés de finalizar, não, ele optou por passe. Talvez seja falta de confiança? Pode até ser. Isso faz parte da vida do jogador. Mas o Isaac vive um bom momento. É importante aproveitar essa boa fase, a confiança da torcida, a torcida aplaudindo o Isaac sem medo de errar. Então, para finalizar em gol, para exigir do goleiro, ele tem condições para isso. Assumindo esta responsabilidade, eu tenho certeza que é um trunfo pro Guarani. Mas gostei do primeiro tempo do Bugre, apenas corrigir saída de bola e não dar tanto espaço no meio campo. Tudo bem que é um meio campo ofensivo, jogadores que não são de marcação, como o Isaac e como o Diego Torres, mas pelo menos tentar agrupar para que o Confiança não tenha tanto espaço, principalmente o Dionísio, que apesar de ser um volante, mas é um volante de força, um volante que arrasta, um volante que chuta de longe, e exigiu do goleiro Dalberson. Então tomar cuidado, ajustar essa marcação e ter mais apetite na hora do contragolpe, na hora da jogada final, e um recado mais direto por Isaac, porque ele tem condições para isso, ele tem qualidade para isso. Mas foi um bom primeiro tempo de imposição do Guarani, mostrando que quem dá as cartas no brinco de ouro é o Bugre. 8h31, daqui a pouquinho as equipes retornam pro segundo tempo. Deixa eu só trocar mais algumas figurinhas com o Carlão a respeito das estreias. O goleiro Dalberson e como titular o Renan Castro, lateral esquerdo. A sua opinião a respeito desses dois atletas, Carlos? Gostei do goleiro, gostei do Dalberson, claro, não é que rebateu, o gramado tá muito liso, né? Um gramado encharcado em virtude aí, né, do pessoal que cuida da, como é que chama? Da irrigação, né? Então ele fez algumas defesas em 2 tempos, mas passou segurança, mais segurança que o Andrei, por exemplo. Então era isso que o Guarani precisava. A gente tinha falado na semana passada e hoje também na nossa programação. O Guarani hoje, ele precisa de unidade, não pode ter ruído na arquibancada. E isso não está tendo. O ambiente do Brinco de Ouro hoje é formidável, é um ambiente de vitória. E o Dalberson passa isso para o torcedor, diferente do Andrei. E o Renan mais tímido um pouquinho. Não tem a volúpia, não é um jogador tão fogoso ofensivamente como o Emerson. Fez uma estreia até aqui, ok. Dos dois, eu fico mais com o Dalberson, que demonstrou aí uma boa qualidade e demonstrou personalidade. Não vou ser advogado do Isaac, não. Se estiver voltando aí a galera, vocês podem me acionar e tem um delay desgramado aqui que eu vou te contar uma coisa. Eu não quero ser advogado do Isaac, não, mas desde quando ele domina a bola, nesse último lance, né, que ele poderia ter finalizado, ele não olha em nenhum momento pro gol, Carlão. Ele só olha pra dentro da área e vê o posicionamento do Bruno Santos. Só que atrás do Brunão tinha um elemento de branco.
e ele foi mais esperto. Se eu fosse o Isaac, eu não faria nada, né? Porque eu nem conseguiria dominar a bola. Mas eu também faria o toque, porque a impressão que dá olhando o lance, porque agora mostrou umas 10 vezes esse lance, é que ele queria servir o Brunão e ele entendia que o Bruno tinha mais condições de fazer o gol do que ele. Porque desde o momento em que ele domina a bola, ele tá de olho no atacante do Guarani. Mas repito, perdeu o gol. Perdeu o gol. E um jogador da qualidade do Isaac, a gente sabe do que ele é capaz. Tanto é que ele é o jogador mais cobrado do Guarani. Pelo menos pela nossa equipe, eu tenho certeza disso. Ele é um cara que tem condição de encarar o goleiro, de dar essa cavadinha. Eu acho que faltou fome. Faltou um pouco de ousadia aí pro bom camisa 8 bugrino e que está aí num momento de recuperação, num momento de evolução dentro dessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. São 8h34, a gente tá vendo de novo, agora eu tô vendo a rapaziada do Guarani do Confiança já voltando, mas o replay da expulsão do Simon, viu, ô Fábio Scheibe? Sei não, ainda não fiquei totalmente convencido que era pra vermelho, mas isso aí a gente vai discutir no nosso pós-jogo e também durante a semana, viu? Um lance começou numa lambança, né, do Sérgio Rafael. Pelo amor de Deus. Ele foi estourar a bola pra frente, acabou batendo no Léo Oliveira, sobrou pro jogador do CSA. Carlos Cabelo, eu volto com você da cabine do Brinco pro segundo tempo de Guarani 1, Confiança 0. Opa, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Confiança. E o Confiança mexeu 2 vezes, né, Adriana Almeida? Sim, mexeu 2 vezes. A primeira alteração foi embora o 18, Vitinho, para a entrada do 22, John Clay. A outra mudança, camisa 8, Dionísio, que vocês elogiaram tanto no primeiro tempo, Dionísio saiu, para a entrada do camisa 3, Maicon. O Guarani não mexeu para a segunda etapa. Trabalha mais uma vez o Confiança na saída de bola, bola tocada ali pelo meio, Luiz Otávio, de perto da canhota, despacha no campo de ataque, no meio do caminho, ela vai sobrando com o Cicinho, tenta o toque de calcanhar, ela sobra ali com o zagueiro Renilson, vem de volante o Renilson tá de volante no lugar do Dionísio, trabalha, saída de bola, recupera, Cicinho, no toque, fez a tabelinha ali com o Isaac, já bota na frente, lançamento, é lá na frente, era para o Bruno Santos, que tomou uma sapatada e amarelou para alguém ali, Adriana Almeida. Amarelo pro Eduardo Moura, camisa 4 do Confiança. Carlão de Freitas. Dionísio, pra mim, o melhor no primeiro tempo do Confiança. Deve ter sentido alguma coisa, né? Deve ter sentido alguma coisa. Bom, cada um analisa o jogo à sua maneira, né? Mas cada um tem uma maneira de observar a partida. No meu entender, o Dionísio fez um bom primeiro tempo. Deve ter saído aí com alguma lesão, porque eu não tiraria, não. Foi um jogador que dominou as ações no meio-campo. E olha quem entrou também, além dele ter passado o Renilson pro meio-campo, entrou John Clay. Lembra John Clay? Surgiu como uma joia no Vasco da Gama. E tá aí, no banco do Confiança. Começou. Falta que favorece o Guarani, o Scheibe já informa, porque vem bola pra grande área, tá autorizando a cobrança. Kelvin tá na cobrança lá pela direita, pro levantamento, todo mundo ali pelo meio, Kelvin na bola, faz o levantamento, primeiro pau, teve desvio pra fora do gol. Linha de fundo, tiro de meta, fala, Scheibe. Já tem bola rolando pra segunda etapa lá no Rei Pelé, pra CSA 0, Ponte Preta também 0. A Ponte Preta faz uma mudança, entra Gustavo Teres no lugar de Léo Oliveira. A Macaca está com 10 jogadores, Simon foi expulso. Sai jogando, a equipe do Confiança tenta chegar no campo de ataque com o Renan. Tem marcação do Cicinho pra cima dele, comete a falta, o jogo tá parado, é falta. É falta pro Confiança, lá pela esquerda já faz a cobrança o Ayrton. Rola a bola pela intermediária, Luiz Otávio vem buscando o jogo, já faz o domínio do espaço pro campo de ataque. Lançamento feito, bola passou. Opa! Bateu no juiz ali. Sobrou com o John Clay, aí ele manda parar. Ele tá dormindo. Ele tá num sono só, o árbitro. A bola bateu nele até ele botar o apito na boca pra fazer a cobrança, pra mandar parar o jogo, demorou ali pelo menos uns 10 segundos. Tá dando a posse de bola ali pra equipe do Guarani. Bom dia, senhor Emerson Souza Silva. Ele tá no ritmo baiano, né? Ele tá deixando as duas equipes, as duas equipes nervosas, né? Eu percebi que o banco de reservas do Confiança também muita reclamação com relação a ele ter atrapalhado o ataque e também o time do Guarani nervoso. Olha o Bugra aí! E ele para o jogo agora. Eu achei que não foi falta também, que ele parou o jogo. Aliás, a arbitragem da CBF sabia que esse jogo é um jogo que é uma decisão. Tinha que ter um árbitro um pouquinho mais tarimbado para essa partida aqui, né, Carlão? Aliás, a reta final da Série C, ela vai precisar disso.
né, de árbitros nível Série B+, como gosta Fábio Scheibe, ou até Série A. Toca a equipe do Confiança aqui pela direita com o Wellington. Já bota no campo de ataque, tenta a tabela por baixo. Chega o Alan Santos, faz o corte da primeira. O Kelvin na segunda, ela sobra com o Diego Torres, devolve no Kelvin. O Kelvin na perna direita faz o lançamento. Pra quem? Pra quem, hein, Kelvin? Você deu pra ver aí pra alguém que foi pra alguém aí, Adriana? Olha, o Cauã Jesus fez um joinha aí para o companheiro, então dá a entender que seria pra ele. Então tá, beleza. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Confiança aqui pela direita, toca a bola com o Wellington. Ele rola a bola pela direita, o passe foi feito aqui, ele faz de domínio, rola a bola do lado, vem o Renilson, devolve no Wellington, o Wellington faz de domínio, vem ali pertinho do círculo central do gramado, faz a ligação com o Luiz Otávio domina, gira o corpo e faz o passe lá pelo lado esquerdo. Lá na esquerda quem veio é o Eduardo Moura, toca na frente, o Renan deu uma bica na bola, jogou pra fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Comecinho de segundo tempo, 1-0. Cabela. Oi, diga, Adriana. Os jogadores do Confiança, os reservas, todos sentados no banco, né? O Confiança já mexeu 2 vezes nesse retorno do intervalo. Já os jogadores do Guarani, mais da metade dos reservas em processo de aquecimento. Entre eles, Ryuta Takahashi. Já teve torcedor aqui gritando o nome do japonês. Pois é, aliás, ele foi ovacionado no aquecimento do Guarani aqui no Brinco de Ouro, viu, Carlão? É o rei do carisma, né? É um jogador que, pela simpatia, pela qualidade, né, pela maneira como ele abraçou o Guarani, isso o torcedor fica muito feliz e hoje ele se tornou aí o xodó da galera do Gringo. Carlão falou de boca cheia, rei do carisma. É o rei do carisma, Takahashi, ele é uma figuraça, né? Grande, esse japonesinho é sensacional. Muito bem. Aí, portanto, bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 5 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo, o segundo tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Olha, se der amarelo, o Eduardo Moura, se for para amarelo, vai ser expulso, porque ele acabou de tomar um amarelo, Adriano Almeida. Vai ser expulso. Ele deixou a mão, ele subiu demais a mão para proteger a bola lá. O vermelho já subiu, tá fora Eduardo Moura, zagueiro do Confiança, porque na disputa da bola, ele subiu a mão e deu um tapa em cheio no rosto do Bruno Santos. Não tem desculpa, né? O Confiança vai jogar com 1 a menos durante todo o segundo tempo. Pois é, vai todo mundo lá para cima do auxiliar, o Paulo de Tarso Bregalda. Ele que notou a falta, chamou o árbitro foi lá, mostrou o segundo amarelo pro Eduardo Moura e o vermelhinho. Ou seja, a partir de agora, 6 minutos deste segundo tempo, o Confiança joga com 1 a menos, Carlão, e o Guarani tem que saber aproveitar. Tem que ter a inteligência, a sabedoria, não cair mais uma vez na pilha da arbitragem. O árbitro tem algumas limitações, né? Então tomar muito cuidado e aí sim aproveitar a superioridade numérica, a superioridade técnica também para construir um resultado mais elástico e ter tranquilidade até o final da partida. Tem falta para o Guarani ali pela direita. É falta para o Bugrão, o Diego Torres está por ali, o Kelvin também, ambos ali, o Diego Torres de perna canhota, o Kelvin de perna direita, vai todo mundo ali para meia lua da grande área, tá deixando o gramado lá o Eduardo Moura, já fica com 1 a menos, a equipe do Confiança, vem bola para a grande área, vai autorizar o árbitro do jogo, Kelvin, e também vai na bola o Diego Torres, é ele, perna canhota, levantamento fechado, primeiro pau, sobe de cabeça lá pelo meio o zagueiro para tirar a bola da grande área, despacha para o campo de ataque, corre lá na ponta canhota, a chegada lá no lado esquerdo, opa, Cicinho, finta bonita ali pra cima do Ayrton, que chegava com toda a vontade do mundo. Agora o Diego Torres ali pelo meio pra cima do John Clay. Despacha no campo de ataque. Lançamento foi feito. Bruno Santos não conseguiu domínio. Rasga por baixo. O Ayrton dá o bico da bola, joga pra fora. Arremesso é manual para a equipe do Guarani lá pela direita. Tá pegando fogo o jogo aqui no Brinco de Ouro. Mais uma vez, vamos girar o tempo e o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. 7,5. Segundo tempo do jogo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Guarani. Confiança. 0 para a equipe do Confiança, Fábio Scheibe. 6 minutos e 30 no Rei Pelé. CSA e Ponte Preta empatam por 0 a 0. A Macaca está com 10 jogadores. Simon foi expulso ainda na primeira etapa. Central da Bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras 3-0 pro Sport. O Verdão vai vencendo mais uma no Brasileiro. E daqui a pouco tem o Malvadão, tem o Flamengo, às 9 da noite contra o Vitória. E essa é pra você, viu, Carlão? Pelo Campeonato Colombiano, o Baiacó Chicó vai empatando em 0 a 0 com o Deportivo Cali. Futebol Globo CBN.
E agora o Cicinho comete uma falta, vai amarelar pra ele, porque agora, daqui pra frente o jogador do Guarani tem que estar de olho aberto, viu, Adriano Almeida? Cicinho era mais um pendurado, leva amarelo, tá fora do último jogo da primeira fase contra o Tombense. E o Confiança, logo depois da expulsão do Eduardo Moura, já mexeu. Foi embora o camisa 9, Neto, para a entrada do 15, Thiago. Vem Confiança pro campo de ataque, chega por baixo o Alan Santos, dá um tapa na bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual para a equipe do Confiança aqui pela direita. Vai se ajeitando ali mais uma vez a equipe do Confiança. Arremesso manual cobrado, a bola vem pelo meio. Se antecipa bem ali o Isaac. Toca no Bruno Santos. Ele bota a velocidade. Vem Bugrão pro campo de ataque. Vem carregando ali pela meia. Ele breca, levanta a cabeça. Cicinho se apresentou lá na ponta direita até o Cauã. Ele faz o domínio, levanta a cabeça pro cruzamento. Vem bola pra grande. Ela chega por baixo a zaga para fazer o corte. O Kelvin chega no lance, mas você consegue fazer o domínio. Sobra de bola, devolve ali com o Renan, que sai, aliás, o Luiz Otávio que está jogando. Carlão de Freitas, o Guarani fica com um a mais a partir de agora e tem que saber aproveitar, não é? Porque não é assim, tem que tomar cuidado. Se falou da arbitragem, o Cicinho já cometeu uma falta boba ali na saída de bola, tomou amarelo e o árbitro tá doidão para deixar 10-10. Tomar muito cuidado, ter o equilíbrio é fundamental, a gente entende o entusiasmo da torcida, é assim que tem que ser, mas muito equilíbrio para o Guarani não cair na pilha da arbitragem e se aproveitar da superioridade numérica. Mirandinha foi fazendo a fila. Ali na frente da grande área, tomou uma paulada, é falta nele, é falta. Vai levar um perigo tremendo ali pro Felipe Adriano Almeida. O Mirandinha estava fazendo a fila no time do Confiança. E o Thiago, que acabou de entrar, tá com toda a vitalidade, não deixou ele evoluir, fez a falta. O juiz também não quis aplicar a lei da vantagem. A falta é uma distância considerável da grande área, mas vai bem aí um chute direto também. Dá uma distância ali na reunião de pauta ali, ó. Tem ali na bola, tem ali o meia dúzia, o Renan Castro, tem ali também o Mirandinha, tem na bola o Isaac, tem próximo também o Kelvin e ali o Diego Torres também. Toda essa galera aí tá na reunião de pauta ali pra ver quem vai cobrar, viu? O Isaac e o Kelvin já deixa a bola, fica o Mirandinha e o Renan Castro ali. Mais atrás posicionado também tem o Diego Torres. Mirandinha, Renan e Diego. Mirandinha, Renan e Diego. Barreira sendo armada no meio da meia-lua da grande área. Tem confusão ali com o Cauã Jesus. O árbitro chama atenção. O jogo vai ficando tenso. O Bugrão tá ganhando e vai pra bola Mirandinha. Mirandinha, Renan. Mirandinha, Renan. Mirandinha na bola. Preparou a batida pra fora do gol. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Mirou o ângulo direito do goleiro, ela subiu demais, a impressão até é que ela ia resvalar na barreira, mas nem isso. Só tiro de meta, segundo tempo, o Bugre vai vencendo 1-0. Tirando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Já passamos de 11 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo, aqui Brinco de Ouro. 18ª rodada. É praticamente uma final de campeonato nessa noite aqui no Brinco. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. E o Bugrão tá se dando bem. 1 para o Guarani. Confiança. Nada para a equipe do Confiança, Fábio Scheibe. Repelé em Alagoas, 10 minutos da segunda etapa, a Ponte vai segurando o empate, 0-0 para CSA e Ponte Preta. Central da bola. Reta final da partida, o Palmeiras vai vencendo o Sport 3-0. Daqui a pouquinho tem o Flamengo em ação contra o Vitória às 9 da noite. Pela Série B, o Botafogo marca o segundo para cima do Vila Nova. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Vila Nova 0. Futebol Globo CBN. Bola, o Ronald Camarão chegou, chutou a bola pra fora. Cabela. Tiro de meta, pois não, Dri. 2 jogadores prontos para entrar, já tiraram o colete do Guarani, o Gabriel Silva e também o Dentinho. Daqui a pouquinho vai mexer o técnico do Guarani, hein? A Adriana já informou aí, Gabriel Silva e Dentinho. Daqui a pouquinho, ambos no Bugrão. Renan Castro recebe do lado esquerdo, tenta um chapelaço ali pra cima do Wellington, fica com a bola dominada, tenta o cruzamento rasteiro, bateu em cima do Maicon, ela foi pra fora, só arremesso manual pra equipe do Guarani pela esquerda. Vai mexer agora o Guarani, ou não? Ainda não, tem arremesso. Renan Castro toma a distância, faz o arremesso lá no bico da pequena área, sobe Maicon de cabeça para fazer o quarto e briga, Diego Torres com ela, sobrou com o Renan, bateu na bola para fora do gol. A bola ficou com açúcar, ele enfiou o pé na bola, longe do gol, só tiro de meta quando mexe a equipe do Guarani, Adriana. Tá saindo primeiro o Cauã Jesus com a camisa 7,
aplaudindo, pedindo aplausos. Cauã Jesus 7 está dando lugar ao 17. 17, Gabriel Silva é o primeiro do Guarani a entrar, a primeira substituição. Agora vamos ver quem é que vai sair para a entrada do Dentinho. 11, sai o camisa 11 do Guarani, o Mirandinha, que correu uma barbaridade. Ele deixa o gramado para a entrada do camisa 21, Dentinho. Carlão fala, porque o Dentinho também tem uma velocidade boa, o Dentinho, para entrar ali descansado para cima dessa equipe do Confiança, com um a menos e já cansado. Taticamente não muda nada, permanece o ataque com as mesmas características, né? Com velocidade pelo lado, o Gabriel vai aqui pelo lado esquerdo e o Dentinho pelo lado direito para fazer a famosa fumaça para cima da zaga do Confiança. Olha o Confiança na cara da grande área, foi programado, é falta. É falta em cima do Ronald Camarão, tem gol, Fábio Scheibe. Tem gol no Rei Pelé, a Macaca faz 1-0. Toró num contra-ataque, fazendo o gol da Macaca, abrindo o placar lá em Alagoas. Agora a Ponte Preta com menos um jogador em campo, 1, CSA 0. Jogo tá parado, tem falta. Todo mundo pediu cartão pro jogador do Guarani. Ele subiu algum cartão, Adriana? Eu não vi cartão para ninguém do Guarani, não. Eu fiquei em dúvida se ele marcou uma falta. Uma jogada falta, literalmente, né, de derrubar o jogador do Confiança, porque eu vi um toque de mão de um jogador do Guarani ali no momento do ataque do Confiança. Mas fato é, vai ter um tiro livre direto aí o time do Confiança, falta perigosa. Tem uma falta que leva um tremendo perigo para a equipe do Guarani. Tá preocupado o Dalberson, goleiro estreante nessa noite aqui no Brinco de Ouro. Vai se ajeitando ali, o Camarão tá na bola, o Ayrton tá na bola e também na bola o Luiz Otávio. Quem vai para... Eu acho que é o capitão Luiz Otávio, hein? Luiz Otávio de perna direita, o Ayrton de perna canhota, o Camarão mais atrás ali entre os dois. Para autorizar a cobrança, o árbitro do jogo. É falta para a equipe do Confiança. Torcida do Guarani vaia. É bom momento para a equipe sergipana aqui no Brinco de Ouro. Correu para a bola, Luiz Otávio preparou, bateu, explodiu na barreira, voltou para o Luiz Otávio. Longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. Um chute muito ruim, né? O primeiro muito baixo, que aí explodiu na barreira. E aí depois ele podia tentar organizar uma jogada, tentou direto, chutou de qualquer jeito. Apenas tiro de meta, agora o Dalberson vai sentindo alguma coisa ali, mas já se levantou para cobrar o tiro de meta. Ele tá dizendo que é câimbras. O John Clay foi lá, falou poucas e boas para ele lá, ele vai se levantando lá, fazendo alongamento, fica com a perna dura lá. Ele é bom ator, ele, né, cara? Bom ator, né? Bom ator. Bom ator, bom ator. Desde o primeiro tempo, né? Atuando assim. Diego Torres faz finta bonita, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Isaac que puxa pro campo de ataque ali pela meia direita. Ele levanta a cabeça, o passe foi feito do lado curtinho. Trabalhou bem a bola ali, o Dentinho na frente da grande área. Preparou a batida, brecou, gingou, pedalou, sassaricou pra lá, pra cá. Gira o corpo, toca mais atrás com o Diego Torres. Marcação encosta, o Guarani trabalha pela esquerda, Dentinho, mais uma vez, cruzamento na grande área. Sobe a zaga pra fazer o quarto, Maicon. Joga contra o Patrimônio, a bola vai pra fora, escanteio pro Guarani, é lá pela direita, Adriana. Ele tentou o Michael tirar para algum outro lado que não fosse para escanteio, não deu certo. Bola em linha de fundo, o Kelvin se aproxima ali para fazer a cobrança pelo lado direito do ataque do Guarani, mas com pouca pressa o jogador do Guarani nesse momento. Kelvin, sem pressa nenhuma, vai lá para a cobrança do tiro de canto. Com 17 minutos agora deste segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando, jogando com um homem a mais, hein? Desde os 9 minutos deste segundo tempo, é escanteio, terceiro do jogo para o Bugrão, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área, Kelvin na cobrança, aperta a direita, faz o levantamento, marca penal, bola passa por todo mundo, sobra com o Diego Torres, ajeita a bola na frente da grande área, ali pro Dentinho, bola passa por ele, tem a marcação do John Clay, ele devolve lá pela direita com o Kelvin, vem outro cruzamento pro meio da grande área, sobrou, Bruno Santos tocou pro Isaac abriu, Diego Torres, a bola passa por ele. Vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Confiança, Adriana Almeida. Um passe muito longo para o Diego Torres. O Diego até entendeu o que o jogador do Guarani queria fazer, o Isaac, mas não deu nada certo. Apenas tiro de meta já cobrado. Carlão, você fala uma frase sempre que eu tenho gravado comigo. Você diz o seguinte: não é proibido chutar. Eu não sei o que está acontecendo. E o Isaac faz uma boa partida, mas queima no gol, pô. Queima no gol, tá ali na cara, ele tem essa qualidade, ele tem o chute,
Em alguns momentos, sim, o passe é prudente, o passe é a melhor decisão. Mas hoje, com todo o respeito ao Isaac, a tomada de decisão no último lance, na hora do agora, na hora do arremate, todas equivocadas do Isaac. E ele faz uma boa partida, mas tem que ter um pouco mais de ousadia, pô. Ele é um dos craques do time. Pois é. A torcida do Fluminense falava, chuta, Everaldo. Chuta, Everaldo, chuta, Isaac. Chuta, Isaac. Pelo amor de Deus. Chuta, Isaac. Machuca o goleiro, pô. Arremesso manual pro Confiança lá pela esquerda, chega ali pra cobrança. Lá do lado esquerdo, o Ayrton faz o arremesso, joga curtinho, zaga do Guarani, tem a proteção do Kelvin, protege bem a bola, Renan chega por ali, briga pela bola, aliás, virou, opa! Espanada do Rafael, ele chutou ali, bateu no calo do dedinho do pé direito, a bola foi na contramão ali, escanteio pro Confiança, Adriana. É como se o taco tivesse espirrado, né, Cabela? E aí mira para um lado, a bola vai para o outro. Escanteio, bola perigosa para a área do Bugre. Esse tempo seco que a gente está vivendo é propício para espirro, né? Vem bola para a área, pintou levantamento do escanteio cobrado, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Dentinho chega na bola, bola bateu no gramado, bateu no queixo ali do jogador do Confiança, que chega ali para fazer a proteção. Tava por ali, era o Maicon brigando pela bola, a bola caiu no gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta para o Confiança, é falta para a equipe sergifana, é falta contra o Guarani e vai levar perigo de novo, Adriana. Falta pelo lado direito agora. Os jogadores do Confiança valorizam essa posse no ataque do time do Confiança e agora vai vir mais um lançamento. Não vou dizer que é um escanteio porque tá um pouco demais para trás ali, mas é um lançamento perigoso. Ayrton é quem vem para a bola. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Bom momento pro Confiança. 1-0, Guarani tá ganhando. Resultado importantíssimo para o Bugre. Ayrton na cobrança, perto da canhota. Levantamento feito ali pelo meio. Sobe a zaga do Guarani. Faz o corte de cabeça lá pelo meio. Alan Santos, ela sobra aqui pelo lado esquerdo com o Dentinho. Ele tem uma avenida. Corre no... Opa! O Renan pegou o Dentinho pelo pescoço para fazer a falta do Dentinho. Engatou uma quinta. Ia sair lá no campo de ataque, Adriana Almeida. E levou cartão amarelo o jogador do Confiança, o Renan, amarelado mais um. O Dentinho, que quando estreou aqui em algumas rodadas atrás, também colocou fogo no jogo com uma tamanha velocidade. E agora, de novo, o Guarani vai ter alguns contra-ataques aí para tentar explorar essa velocidade do Dentinho. E o Dentinho botou a mão no posterior da coxa esquerda, quando ele é seguro, sentiu alguma fisgada, algum incômodo, alguma coisa na perna. Não era o Dentinho, desculpa, viu, gente? Era o Gabriel. Não era o Dentinho, eu errei, gente. Errei aqui, ó. Era o Gabriel Silva. Ele botou a mão na coxa esquerda, agora o Bruno Santos tá caído do gramado. O árbitro vai... É que os jogadores percebem que o árbitro é fraco. E aí... cai pra lá, cai pra cá, Carlão. O jogador sabe, né? O jogador tem esse entendimento, a insegurança da arbitragem, isso acaba revoltando a torcida também. E aí o jogo vira esse caldeirão. Agora, que quinta que engatou aqui o Gabriel, hein? Pois é. Rapaz do céu. A gente achava que o Dentinho, que só tinha essa característica de velocidade. Eu pensei que fosse o Dentinho da velocidade. Engatou um turbo aqui, que coisa, que jogada boa. É uma arma, né? É uma arma guaranense contra a bola. Vamos girar o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. O tempo não para, gente. O jogo é rápido, corrido. 21 minutos passados deste segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Confiança. 0 pro Confiança. Chave situação lá no Repelé. 20 minutos da segunda etapa, mesmo com 10 jogadores, a Ponte Preta está vencendo, marcou um gol aos 13 minutos, Toró fez pra Ponte, a Ponte vai vencendo o CSA por 1-0, com essa vitória a Ponte está reassumindo a vice-liderança do Brasileirão da Série C. Central da Bola. Nos acréscimos, o Palmeiras vai vencendo o Sport 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Às 9 da noite tem Flamengo e Vitória. Pela Série B, o Botafogo vai vencendo Vila Nova por 2-0. E às 9h30 tem Avaí e Amazonas. Futebol Globo CBN. Mexeu Confiança aí, né, Adriana? Sim, o Renan, que acabou de tomar o amarelo, camisa 10, foi embora para a entrada do 11, Breiner Camilo. Breiner, só Breiner, né? Tá bom, Breiner. Já, né? Breiner já não é muito fácil de falar, né? Aí falar tudo isso. Então, Breiner. O Breiner tá em campo, camisa número 11 do Confiança.
1-0, Bugrão tá ganhando o Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Bugrão tocando a bola ali pelo círculo central do gramado com Isaac, encontra o Cicinho, livre de marcação, uma avenida lá pela ponta direita, encosta a marcação do Brenner pra cima dele, devolve pela meia, Dentinho, chega na bola, tenta a finta, vai pro gramado. O árbitro não foi nada, segue o jogo, vem lançamento pro campo de ataque, não tem ninguém do Confiança. Jogadores do Guarani tem que entender também que não é qualquer faltinha que ele vai marcar agora, devido a tanta reclamação, não é qualquer faltinha, Carlão. Essa falta aí do Dentinho pode até ter sido tocado, mas não é assim que vai ser marcado falta. Aí dá pra ficar mais com a bola, né? Claro. O Guarani tem a superioridade numérica, até agora não está sabendo aproveitar, tanto é que o Confiança cria até oportunidades e o Guarani não consegue prevalecer, né? Se fazer prevalecer. Então tem calma, tranquilidade, se preocupar menos com a arbitragem, preocupar em jogar bola, porque tem mais qualidade, tem a vantagem do 11 contra 10. Ou seja, é colocar isso em prática, colocar a bola no chão, esquecer a arbitragem para fazer o segundo gol logo. Diego Torres faz o domínio, toca na bola, faz a abertura com o Rafael lá pela direita, na zaga do Bugre, vem para o campo de ataque, faz o break, o John Clay fica ali na marcação, ele rola a bola pelo meio, chega Kelvin, toca do Diego Torres, domina na perna da canhota, gira o corpo, escapa ali do Camarão, devolve lá pela direita, mais uma vez vem pro campo de ataque com o Rafael, ameaça o lançamento, Cicinho para, ele encontrou o Isaac aberto ali pelo meio, toca na bola, Dentinho, faz a finta, carrega, vem na diagonal, pintou o lançamento para ninguém. De graça nas mãos do Felipe, que bota a ordem na casa da equipe do Confiança e tem pressa, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na ponta canhota, passa por todo mundo, a bola vai chegando lá no peito do Dalberson, faz o domínio, fica com a bola dominada e já sai jogando ali com o Kelvin, sai trabalhando o Kelvin, toca na bola, Xixinho, 1-0, Guarani tá ganhando. É penúltima rodada da Série C da fase de classificação desse Campeonato Brasileiro. Essa vitória bota o Guarani lá em cima na classificação. Fica muito perto de confirmar a presença na fase final dessa competição que é a Série C, hein? Trabalha Gabriel Silva, puxa pela meia, tem marcação em cima dele, devolve, Diego Torres, rola a bola pela meia direita com Isaac, domina a bola, toca na bola, faz a tabela, recebe de volta, se estica por baixo, a equipe do Confiança ali por baixo, quem fez o corte foi o Luiz Otávio, a bola voltou com o Gabriel Silva, devolve lá pela direita, protege a bola o Dentinho, carrega na contramão ali, bota a bola aqui pelo lado esquerdo com o Alan Santos, vem com o Diego Torres, domina, perto da canhota, busca espaço. Esse toquinho de bola do Guarani vai deixando a torcida nervosa. Torcida que é um pouquinho mais de objetividade lá na frente, Carlão. É porque o Confiança com o jogador a menos, mesmo perdendo o jogo, ele vai utilizar desse expediente para tentar o contragolpe. E aí sim, nos minutos finais, permanecendo esse 1-0, ele vai pro desespero. Então, esse toque sem a ofensividade, sem a objetividade, é interessante para os visitantes. Então o Guarani por isso tem que ter mais força, né? Para ser mais contundente, para buscar esse segundo gol. Muito bem, tá trocando de novo. Dessa vez é o Guarani, o Isaac tá saindo lá, né, Adriano Almeida? Sim. A primeira alteração, sai Isaac com a camisa 8 para a entrada do Cadi, camisa 18. Quem também deixa o campo e já estava também amarelado é o Cicinho, camisa 2. Deixa o gramado para a entrada do 13, Lucas Justen. Tá aí, portanto, as trocas da equipe do Guarani. O Carlão fala daqui a pouquinho dessas substituições aí na equipe do Bugre. Saiu 2 amarelados aqui para não ter dor de cabeça. Arremessa a mão no cobrado, vem bola para a grande área. Camarão sobe de cabeça, a bola vai sobrando com o Diego Torres. Ele dá um tapa na bola no recuo. Recuo foi feito aqui pela esquerda. Renan Castro fica com ela, domina na perna canhota, devolve ali pela meia. Na meia, quem fez o toque mais atrás ali com o Alan Santos. Busca aqui pelo lado direito. Pede a presença aqui o Cadi, devolve lá do outro lado a equipe do Guarani, vai saindo do campo defensivo a equipe do Bugre. O Justen passou lotado lá pela ponta direita. O Rafael falou, calma, espera um pouquinho, você acabou de entrar, aguenta aí, já passo de novo pra você. Trabalha mais uma vez o Renan Castro aqui pelo lado esquerdo, na perna da canhota, botou na frente lá pro Bruno Santos, subiu de cabeça o Wellington, bola sobra com o Guarani, vai tocando a bola a equipe do Bugre, vai tocando a bola, vai gastando o tempo, vai ganhando o jogo 1-0 e nós vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vem Bugrão, batida pra longe do gol. Muito longe do gol. Aqui, 27 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Confiança. Nada pra equipe do Confiança, Chaibe. A macaca heróica lá em Alagoas vai vencendo o CSA mesmo com um jogador a menos. Simon foi expulso, mas a Ponte fez na segunda etapa
Toró marcou aos 13 minutos. Ponte Preta 1, CSA 0 no Rei Pelé. Central da Bola. E acabou no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o Sport por 3-0 e voltou para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com 3 minutos, abre o placar para cima do Vitória. Samuel Lino, primo de Pedro Lino, abre o placar do Maraca. E, rapaz, 2-0 Flamengo com 3 minutos de jogo. Toca a bola, Guarani sai jogando errado. Aperta o Confiança, a bola sobe, desce. O Guarani tenta sair jogando justo e chega na bola, é falta nele. Recebe a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani. Agora, Lupe, não foi replay não, Lupe, do Flamengo? Pior que não, viu, Cabela? Mas anulou. Anulou. Tiraram aqui, ó. 1-0 só. Samuel Lino aos 2 minutos do primeiro tempo. Flamengo 1, Vitória 0. Rapidinho, se a Série C terminasse hoje, o grupo Ponte Preta, Náutico, Guarani, Brusque, falei e saí correndo. Silêncio. Cartão. Pois não, Dri. Cartão amarelo para Dalberson por fazer cera. Vocês falavam que ele adora uma encenação. Agora o árbitro não caiu na dele, não. Amarelou o goleiro do Bugre. Pois é, bom ator o Dalberson. Até para receber o cartão ele teve ali uma encenação. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Guarani do sistema defensivo. Tá parado o jogo. Tem jogador caído ali que cometeu a falta. Subiu outro cartão amarelo no jogo. Para o Rafael, é isso, Adriana? Exatamente. Rafael, camisa 3 do Guarani, também é amarelado. Esse não estava pendurado. Tá livre para a última rodada. 4º cartão amarelo no jogo pro Guarani. Pois não, Lupe? É, só confirmando, tá? 2-0 Flamengo, Pedro e Samuel Lino. Antes dos 5 minutos, o Flamengo já faz 2-0 para cima do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Toca a bola a equipe do Guarani, faz o corte aqui pelo meio. Torcedor não tá gostando do Guarani nesse momento não, Carlão. As substituições não surtiram efeito. Não tá legal, né? Não tá legal. Aquela maneira impositiva que o Guarani teve até no início do segundo tempo também, quando criou uma chance boa com o Alan Santos de cabeça. Isso não aconteceu, o time abaixou um pouquinho, as substituições até agora não surtiram efeito. O Guarani não consegue se fazer prevalecer ou tirar vantagem da superioridade numérica, não consegue ter um espaço para contragolpear. E o Confiança tá ali, na dele, quietinho, tentando dar o bote. Por isso, prudente o Guarani até adiantar um pouco as linhas para matar esse jogo. Tem que matar logo esse jogo aí para ter tranquilidade. O Guarani parou de tocar a bola, quer pegar a bola e sai correndo que nem maluco, não tá ganhando uma. Vem Confiança pro campo de ataque, a bola enfiada aqui pela direita. Chegou por ali o Camarão, faz a finta, vai pro gramado, pede falta, o árbitro não foi nada. Sombra de bola com o Kelvin. O Kelvin busca alguém pro passe, o passe foi feito ali do lado. Gabriel Silva já recebeu, dominou na pé direita, tocou do lado. Ali na grande área, adianta a marcação da equipe do Confiança. E você disse sobre o tocar a bola, aí que tem que chamar, ó, o Diego. O Diego tem que assumir essa responsabilidade, porque ele é o cara para cadenciar, para tocar a bola, para dar equilíbrio ao time. Fez o passe o Diego Torres aqui pela esquerda com o Renan, recebe de novo o Diego Torres. Bola enfiada na linha de fundo, chega por baixo o Thiago. Tava lá para fazer o corte do outro lado, quem chega para fazer o domínio é o Justin. Ele acompanha, bola vai para fora. Acompanhado ali pelo Breiner, o arremesso é manual para o Guarani, lá no campo de ataque pela direita, tem pressa, já cobrado, sombra de bola ali com o Cadi, ele domina a bola, levanta a cabeça, rola a bola com o Kelvin, toca mais atrás com o Diego Torres, para fazer o domínio, ele domina, ginga do lado, ginga do outro, toca na bola, rola a bola ali com o Rafael, fez o passe aqui com o Alan Santos, adianta a marcação a equipe do Confiança, o torcedor não gosta desse toque ali, o Guarani vai trabalhando ali no meio campo, no círculo central do gramado, o Diego Torres devolve ali mais uma vez o Alan Santos, faz o domínio e nós já estamos com 31:50. 31:50 deste segundo tempo. Vai trabalhando mais uma vez o Diego Torres. Fez o passe errado. Deu bola boa ali pelo Confiança, ali pelo meio campo. Toca na bola, rola, John Clay. A bola passa por ele. Passa por ele, sobra com a zaga do Guarani. Devolve lá com o Diego Torres, domina no peito, coloca no gramado, bota velocidade e vem pro campo de ataque. Luiz Otávio chega na marcação. Ele encontra o Bruno Santos. O Bruno Santos tentou pelo menos uns 3 toques de calcanhar, errou todos. Ele não consegue trocar 3 passes, né? E meio que caindo na armadilha do Confiança, tentando acelerar o jogo, não é interessante. A aceleração é interessante, sim, você buscar velocidade nos espaços, mas acelerar o jogo nesse momento só vai atrapalhar. O Guarani não consegue trocar 3 passes, não consegue segurar essa bola no campo ofensivo, irritando até a torcida.
Diego Torres vem com ela, domina, abre, Gabriel Silva aqui pela esquerda, faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, dá uma pedalada, abriu pela esquerda, recebeu a falta, Renan Castro, bola na grande área, sobe a zaga pra fazer o corte, ela sobrou na frente da área, com Cadia, batida, pega o goleiro. E o árbitro já parava, pegava uma falta do Diego Torres, Adriano Almeida. Falta do Diego Torres em cima do Thiago, falta de ataque. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 33 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, 18ª rodada, a penúltima da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Bruno Santos marcou a 35 segundos do primeiro tempo. Confiança. Nada pro Confiança, Fábio Scheibe. Toró marcou para a Ponte Preta, que vai vencendo o CSA por 1-0 lá no Rei Pelé, em Alagoas. A Ponte está voltando à segunda colocação da Série C. Central da Bola. O Palmeiras venceu o Sport por 3-0 no Allianz Parque e pulou para a segunda colocação. No comecinho de jogo, com apenas 4 minutos, o Flamengo já faz 2-0 para cima do Vitória. Pedro e Samuel Lino marcaram. E o time do Confiança começa a bater boca entre eles. O Wellington aqui tá muito bravo aqui, xingando, gesticulando com todo mundo ali, Carlão. Que loucura, rapaz. Tá percebendo o momento, né? É um momento em que o jogo vai caminhando aí pra reta final, Confiança precisa da vitória, então os jogadores sentindo aí a barra. E vem Confiança pro campo de ataque, lançamento feito forte demais, linha lateral. Arremesso é pro Guarani, é lá pelo lado direito defensivo, vai lá o Justo. Tem pênalti. Mexe de novo, Confiança, pênalti pra quem? Pênalti pra Macaca, Diego Torres entrou na área, o zagueirão Diego Tavares entrou na área, foi derrubado pelo zagueiro do CSA, 33 minutos, a Ponte Preta tem a chance de fazer o segundo gol, vai vencendo por 1-0, gol de Toró. Se quiseram narrar o pênalti, viu? Opa, mas o que é isso, hein? Vem comigo, cabelo. Você tá abusado, hein, ô Fábio Chá? Que é isso, hein? Tá bom, hora que tiver pronto aí você chama. Tá bom? Beleza? Tá certo, então. Adriano Almeida, mexeu a equipe do Confiança. Vou falar rapidinho porque eu quero ouvir esse pênalti. Saiu Ronald Camarão com a camisa 7 para a entrada do camisa 19, Thiago Santos. Muito bem, mais um Thiago em campo, dessa vez é o Thiago Santos, que tá em campo. Se errar, vai ficar ruim, hein? Pois é. Se errar, fica ruim, hein? Nossa. Diogo Silva vai pra batida do pênalti, isso mesmo, o goleiro Diogo Silva vai bater o pênalti lá no Rei Pelé, viu, Cabelar? Vai lá então, Scheibe. Tá pronto Diogo Silva tá autorizado pra cobrança. Gabriel Félix, goleiro do CSA, tá no meio do gol. Tá provocando o Diogo Silva. Diogo Silva preparado. A Ponte Preta pode marcar o segundo. Autorizado, Diogo Silva correu, bateu com cavadinha, é gol! Ponte Preta. Gol! É da Macaca! Que é isso? 35 minutos da segunda etapa. A Ponte Preta abre 2-0 pra cima do CSA, viu, Cabelar? Parabéns! Obrigado, cara. Aê! Beleza! Goleiro Diogo Silva. Pois é. Vai tocando a bola mais uma vez aqui. Ai, meu Deus, só faltava essa. Cabelo que se cuide. Ai. E que é isso, hein, Fabio? Faltou o Ziriguidu aí. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Guarani ali pelo... Ô, Carlão, a torcida do Guarani tá ficando enfesada. Tá ficando enfesada porque o time não toma uma atitude, né? Fica aí tocando a bola, mas sem efetividade. Fica tocando e numa área perigosa. E o Confiança, mesmo com 10 jogadores, vai adiantando a marcação e vai pro tudo ou nada. E o Guarani não resolveu a vida dele. Então é um momento perigoso, sim, a torcida percebe isso, tanto é que já demonstra irritação. Carlão, tem 2 velocistas no Guarani, o Dentinho e o Gabriel Silva. E não teve uma jogada. Abre um pra esquerda, outro pela direita, você já segura a zaga ali. Mas a gente percebe que o Matheus tá mais preocupado com a marcação e segurar o resultado. Percebe o Gabriel aqui, já fazendo o 5º homem aqui na primeira linha, pra bater com o lateral do Confiança. E na hora de contragolpear, não tem força. E o Guarani não consegue ficar com essa bola. Diego Torres também não assume a responsabilidade de ser o maestro, de comandar o meio-campo no segundo tempo. Vai chegando Confiança com uma falta. Falta em cima do John Clay pela meia direita. Vai levar perigo tremendo ali pra meta do Dalberson. Guarani se encolhe, chama o Confiança pra cima. O Confiança tá com um homem a menos. E agora tem uma falta que vai levar perigo, Adriana. É bem pertinho da grande área ali. A falta foi do Renan Castro, que agarrou o John Clay quando o John Clay estava com a posse de bola.
Falta perigosa, vai vir lançamento para a área do Bugre, mas dali também dá para tentar direto. Pois é, então ali o Ayrton chega na bola, chega também ali o Luiz Otávio, os dois ficam na cobrança da falta, barreira sendo armada em cima da linha da grande área, 3 jogadores ficam na barragem humana ali, o Dalberson organiza tudo por ali e a falta para a equipe do Confiança, 37-50, é falta para o Confiança, o Guarani tá ganhando 1-0, resultado importante pro Guarani, é falta pro Confiança que também quer a vitória, vem para cima do Bugre, tá autorizada a cobrança, Ayrton na bola, levantamento, sobe de cabeça, o Renan Castro, a bola tá viva da grande área, o Dalberson dormiu no ponto, a batida na trave! O árbitro tá pegando uma falta em cima do Dalberson, mas por muito pouco Confiança não joga a bola pra dentro do gol, Adriano Almeida. Que gelo na espinha agora do torcedor do Guarani, que vai tentando para tentar abafar todo esse sufoco. O Dalberson subiu para socar essa bola e o juiz viu uma falta. Foi desequilibrado o goleiro do Guarani quando subiu. A cobrança já foi feita. Batida, falta, bola pro campo de ataque, chega a zaga do Confiança, faz o corte, vem Confiança pra cima de novo. O Guarani tá dormindo em campo. E aquilo que a gente falava, Confiança está indo pro desespero, pro tudo ou nada, e a torcida já percebeu isso. Segundo tempo muito ruim do Guarani, pode até marcar mais gols, transformar esse jogo em goleada, mas até aqui, muito mal. Vem mais uma vez o Confiança aqui pela direita com o John Clay, ele faz o domínio na frente do Renan Castro, tenta a bola jogada na linha de fundo, a bola vai pra fora, só tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Ele vem aí! Quem? Ryuta Takahashi é chamado e imagina, o brinco explode pelo japonês. Pois é, é mais uma tentativa aí de animar a equipe que tá em campo, né? Eu vejo assim, Carlão. O Matheus precisa criar um fato no jogo, né? E o Ryuta é um fato. Ele consegue levar uma energia para arquibancada. E outra, tem a velocidade, tem o 1 contra 1. Pode ser uma arma para o Guarani definir a partida. Trabalha Bugrão, vem pro campo de ataque lá pela direita com o Justen. Ele carrega, vem na diagonal, faz o lançamento, bola para grande área. Forte demais. Linha de fundo. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Bola muito forte agora para o Bruno Santos, que não conseguiu, nem conseguiu ir na bola. No momento em que o som chama o nome de Ryuta Takahashi, mas não, vai esperar a bola sair para fazer a mudança. Sai a bola, sai jogando a equipe do Confiança, tenta chegar no campo de ataque, Justen, antecipa para fazer o domínio, rola a bola do lado, faz a tabelinha, vem pelo meio, Kelvin, rola a bola do lado com o Gabriel Silva pro domínio, encosta a marcação para cima dele, protege, gira, foi puxado ali pela camisa, cai no gramado, levanta, briga, protege a bola, vai carregando mais uma vez, vai na dividida, cai no gramado e aí o árbitro volta para dar falta. Demorou uma eternidade, não tinha que dar vantagem nem no primeiro lance, Adriano Almeida. Foi uma falta, e falta dura em cima do Gabriel Silva, que ainda sente um pouco de dores. No momento em que a placa já sinaliza ali a alteração, já vai subir antes da cobrança da falta, vai sair o camisa 10, o Diego Torres, para a entrada do 20. O Ryuta Takahashi vem aí. Falta vai ser cobrada ali pela intermediária, já sobe a placa. O Diego Torres está lá no meio do campo, jogadores do Confiança vão para cima dele ali, para que ele saia rapidamente. O John Clay está alterado em campo, o John Clay está doidão ali no meio campo, hein? Tá saindo o Diego Torres, Carlão de Freitas, tá tirando o cara que é o pensador do time. Mas não fez um bom segundo tempo, né? A bola não passou pelos pés do Diego, ele não conseguiu ser o organizador, não conseguiu assumir o protagonismo técnico da equipe. Agora entra o Ryuta, que é o jogador de velocidade, o jogador do 1 contra 1, para tentar deixar a bola no campo ofensivo, para ver se o Guarani mata esse jogo. Porque dessa maneira vai passar sufoco até o final. É falta pro Guarani, Kelvin na cobrança, já faz o levantamento, vem bola pra grande área, lá na segunda trave, de cabeça, o toque foi feito para fora do gol. Tiro de meta para a equipe do Confiança, girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 42 minutos deste segundo tempo, reta final de jogo aqui no Brinco. O placar da CBN tá assim, ó: Guarani. Bruno Santos marcou lá no comecinho do primeiro tempo. Confiança. Nada para a equipe do Confiança, resultado que tá colocando o Guarani numa situação sensacional, mas tem que se segurar. E a Macaca, como tá aí, Fábio Scheibe? A Macaca mesmo classificada, já garantindo lugar na próxima fase da Série C, está vencendo fora de casa 2-0 o CSA, gols de Toró e Diogo Silva, o goleiro.
O CSA teve um jogador expulso também na hora do pênalti e Eduardo Biazos foi expulso. CSA e Ponte Preta com 10 jogadores cada um. Tacarrache faz o lançamento, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, vai pra fora, completa aí, Lupe. O Flamengo vai vencendo Vitória 2-0. Samuel Lino e Pedro marcaram pro Mengão. Detalhe, hein? 17 minutos do primeiro tempo. Vitória! Futebol Globo CBN. Torcedor se levanta todo aqui, torcedor em pé aqui no Brinco de Ouro. Reta final de partida, 43. Fala, Adriana. Errei feio, viu? O Lupe pediu uma parcial, uma previsão pra mim, eu errei muito feio. Público total no Brinco de Ouro, 12.838, para uma renda de R$ 86.100. Aí, portanto, mais de 12 mil pessoas nessa noite aqui no Brinco de Ouro, acompanhando a vitória do Guarani até aqui por 1-0. Bom público que vem empurrar o Guarani. Só que nesse segundo tempo, principalmente da metade pra frente, Carlão, tá no sufoco. Tá no sufoco, não conseguiu apresentar um bom futebol. As alterações que o Matheus proporcionou também não deram certo, né? Pelo menos até aqui. E agora com relação ao público, sensacional, né? 12 mil pessoas num jogo de Série C, numa segunda-feira. A gente sabe que teve a promoção, mas a torcida do Guarani atendeu o pedido e tem que ser assim até o final. O Guarani vai se classificar. E em o Guarani se classificando, tem que transformar esse Brinco de Ouro num caldeirão em todos os jogos. Vem Guarani, tenta sair jogando a bola, vem ali pelo meio, Gabriel Silva sobe do Machanada, ela sobra com o Luiz Otávio, de chapelaço ali do Thiago pra cima do Gabriel Silva, agora de briga pela bola, mas o árbitro para o jogo, pega uma falta já cobrada, Confiança, vem pro ataque, a zaga do Guarani tá aberta, ele vem aqui pelo lado direito com o Wellington, joga na frente da grande área, bola rolada, John Clay aqui pela direita, recebeu, dominou, levantou na grande área, subiu, não cortou na primeira, rasga a zaga pra fazer o corte. Chegava sozinho ali o Breiner, quase o Breiner sai na cara do goleiro, o Confiança recupera a bola mais uma vez aqui pelo meio, já deu um tapa na bola pro Michael, recebe, domina, devolve o Wellington, faz o domínio, vai programado, recebe falta, o jogo tá parado, tem falta, o Luiz Otávio tem pressa pra cobrança, jogadores do Guarani ficam catimbando ali pra cobrança da falta, vai levar um perigo tremendo ali mais uma vez pro goleiro do Guarani, o Dalberson, Adriano Almeida. Falta de longa distância, eu tô de olho aqui para ver os acréscimos, vai vir levantamento para a área do Bugre. Barreira armada e Tacarrache na barreira, Cabela. E também não adianta, né? Já pediu para sair lá, o Gabriel Silva já falou, pode deixar aqui para mim. Vai lá, Tacarrache, vai lá na frente da grande área. Falta vai ser cobrada, levantamento feito lá na grande área, foi lá, Dalberson. Faz a defesa e bota a ordem na casa do Grina. Mais 7. Vamos a 52 deste segundo tempo. Vamos a 52 desse segundo tempo. Despacha a bola pelo campo de ataque do Dalberson. 1-0, o Guarani tá ganhando. O Guarani tem que fazer mais um gol ali pra matar o jogo. Tem que fazer um golzinho, o Guarani pra matar o jogo. Tá apertado, Confiança vem pra cima, vem com tudo. Trabalha mais uma vez no campo de ataque. O lançamento foi feito lá pro Breiner. Sobe de cabeça o Justin. A sobra com o Tacarrache. Encara a marcação do Thiago. Faz a finta, volta na frente. Bola esticada, ele corre pra ficar com ela. Vem por baixo o Thiago. Faz o corte e joga a bola pra fora do campo. Aliás, jogou a bola e também o Tacarrache, viu, Adriana? Ele conseguiu pular, fugir da falta, engatou uma quinta marcha ali, pulou, pede o apoio da torcida. Eu tô impressionada com o carisma desse jogador japonês aqui entre os bugrinos. Pois é, virou mascote da equipe do Guarani e esse mascote joga, não é igual o índio que fica lá fora do campo, não. Esse joga. É o índio japonês. Toca a bola mais uma vez a equipe do Bugre, perde a bola lá no campo de ataque, sai jogando, vem pro campo defensivo, o Confiança tocando a bola, trabalhando a saída aqui com o Wellington. Mais uma vez o Wellington, que é o maestro deste segundo tempo, toca a bola atrás com o Renan Castro, recupera pro Guarani, sobra de bola com o Dentinho, ele vem carregando, joga do lado com o Bruno Santos, devolve com o Kelvin, recua, mais atrás com o Rafael, fez o passe com o Justin, lá pela direita, Tacarrache, recebe de novo a bola, ele vem carregando a bola pro campo de ataque, vai segurando, marcação encosta pra cima dele ali no Breiner, ele devolve, Justin, faz o domínio, encontra o Kelvin, aberto ali pelo círculo central do gramado, 47 na verdade, 47, trabalha, mais uma vez, o toque foi feito ali pelo Kelvin, mais atrás, aí tocando a bola o Guarani, vai buscando de um lado, vai buscando de outro, o Alan Santos brinca, não brinca aí, Alan Santos, faz o domínio, devolve com o Rafael, o torcedor, metade da torcida, Carlão, grita olé, metade rói a unha.
Nesse momento, eu acho que é melhor roer a unha. Não fica com muito olé, não, mas o Guarani vai conseguindo se sustentar. Trabalha no campo defensivo mais uma vez o Guarani lá pela direita. Com o Rafael, rola a bola com o Kelvin. Na perna direita, já encontra o Takahashi aberto lá pela ponta direita. Encara a marcação do Ayrton, faz a finta, puxa pela meia. Ele bota a velocidade, vai fazendo a fila, preparou a batida. Foi travado na hora H, a bola sobra. Com o Felipe que bota a ordem na casa do Confiança, Adriana. Ele fez uma finta bonita pra cima do Ayrton, mas aí depois, na hora da finalização, não deu nada certo, mas foi um lance que já levantou a torcida. John Clay domina, abre com Wellington pela direita, já chegamos a 48, Wellington domina, lá direito, devolve, John Clay, bico da grande área, tenta a finta, vai pro gramado, fica pedindo uma falta, reclamando, ela sobra com Kelvin, já faz a abertura pelo lado esquerdo, com Gabriel Silva, ele bota a velocidade, passa Dentinho por ele, Gabriel Silva puxa pelo meio, Dentinho ficou, ele carregou, preparou a batida, lá trave pra fora! Jogada do Gabriel Silva, resvalou no travessão, foi pra fora, Adriano Almeida. O segundo gol. Quase o segundo gol do Bugrão. Já sai jogando Confiança mais uma vez. Vamos chegando a 49, 52, disse o juiz. Disse o árbitro que vamos até 52. O Confiança vai trabalhando a saída de bola ali pelo meio com o Thiago. Mais atrás com o Maicon. Vai trabalhando, vai chegando no campo de ataque, pela direita, o Wellington, ele faz o domínio, prepara o lançamento, intenta a inversão de jogada, vem bola ali pro outro lado, dominou pelo meio, chega a marcação, Bugrina, faz o corte, Renan Castro, dá um bico da bola, tira o perigo da grande área, dá um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque, lá do outro lado tá o Renilson, fez o domínio, fez a abertura com o Maicon, aqui pela direita o Maicon faz o domínio, devolve lá com o Luiz Otávio, ele busca alguém, lançamento aqui pela direita, de cabeça o toque foi feito ali pro Thiago Santos, chega a zaga do Guarani, fez o corte esquisito, Kelvin. Aí ele acertou, deu bicão na bola, joga pro campo de ataque, torcedores, os jogadores do Confiança estão exaustos. Você vê que eles param, botam a mão no joelho pra respirar, porque tá ficando cansado, né? 49, joga com a menos. Agora é o momento final. O Guarani tem que ter atenção. Agora o negócio de matar o jogo fica em segundo plano. É segurar, porque o Confiança vem com tudo, mesmo com jogador a menos. Com o Breiner, lá pela esquerda mais uma vez. O Breiner chega, tem marcação, Bugrina pra cima. O Takahashi chega, faz o corte. O Breiner volta com a bola, domina, faz cruzamento na grande área. Por baixo, aliás, por cima. Se atirou de beijinho ali pra fazer o corte. O Rafael. A bola vai pra fora, arremessa pro Confiança lá pela esquerda. Tem pressa. 50 minutos é o segundo tempo. A bola tá rolando ali pelo meio do campo. Mais uma vez Luiz Otávio, joga a bola pra grande área, sobe de cabeça o Alan Santos, ela sobra com Gabriel Silva, o Dentinho passou lotado pela direita, tem Bruno Santos pelo meio, vem Gabriel Silva, tenta a finta, bola esticada, o Dentinho fica reclamando uma barbaridade, e não é pra menos, né, Carlão? Passa a bola, toca a bola, era a hora. Fez uma jogada de pouca inteligência pra ser bem bonzinho. É aquela história de não sabe correr e pensar ao mesmo tempo? Pra fora, tiro de meta para o Guarani. Vamos entrar no último giro do ponteiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É reta final de jogo. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Vitória, e não foi uma vitória maiúscula, mas foi uma vitória importantíssima para o Guarani. 1-0, 3 pontos na tabela. Entra definitivamente no G8. Vai para a última rodada. Com muita chance de classificação, ou seja, um empatezinho na última rodada, bota o Guarani na próxima fase. Vai terminar, torcedor canta aqui no Brinco. Torcedor canta aqui no Brinco. Arremesso não cobrado, bola no campo de ataque lá pela direita. Ela passa por todo mundo, não passa lá pelo jogador que chegava, que era o Renilson. A bola vai para fora, tiro de meta, Confiança. Segura aí, Chaibe. Segura aí, Chaibe. Vai tocando mais uma vez a equipe do Confiança. Já chegamos a 51-40. Chega o Wellington, joga pro campo de ataque. A zaga do Guarani faz o corte, ela sobra com o Kelvin. Ele faz a proteção, vem carregando o Guarani. Vai terminar o jogo. O Kelvin protege a bola. Rola a bola aqui pela esquerda com o Dentinho. Tem marcação em cima dele. Tenta a finta, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco. O Guarani vai para a última rodada, dentro do G8, Chaibe, e o gol, Chaibe. Tem gol do CSA, Robinho marca para o CSA descontando, agora Ponte Preta 2, CSA 1, 51 minutos da segunda etapa. Aqui terminou o jogo, festa do Guarani, torcedor do Guarani em pé aqui no Brinco de Ouro, cantando, aplaudindo os jogadores. Foi um final de
Aquele jogo doído, sofrido, chateado. O torcedor fica aqui desesperado no final do jogo. Mas a vitória veio, 3 pontos, com um golzinho lá aos 35 segundos do primeiro tempo. 1-0, o Guarani ganha. Tem festa no gramado, Adriana Almeida. Muita festa no gramado. Os torcedores nas arquibancadas, ninguém sai do brinco de ouro. Todos saudando os jogadores que estão no gramado, fazendo uma festa enorme. Comissão técnica, todos pulando, alguns agradecendo, outros ajoelhando. Agora, a maioria dos jogadores lá perto do grande símbolo do Guarani, em comunhão com a torcida que lota o tobogã, lota as arquibancadas embaixo do tobogã. É uma festa geral, até parece que o Guarani hoje já conquistou a classificação para a próxima fase da Série C. Uma primeira fase sofrida, que teve muita zona de rebaixamento, teve lanterna por algumas rodadas, mas hoje o Guarani se consolida no G8, está muito, mas muito perto de se classificar, e a festa tá feita aí pertinho de vocês, Cabelo e Carlão. É verdade, estão aqui embaixo, aqui de frente pro tobogã, tanto a parte de cima como a parte de baixo, fazendo muita festa com os jogadores do Guarani nessa vitória. Lá em Maceió terminou, Fábio Scheibe. Deu vitória da Macaca, 2-1 da Macaca pra cima do CSA. Toró e Diogo Silva, o goleiro, marcaram para a Ponte Preta. Fabinho descontou já no final da partida. Ponte Preta 2-1, Ponte Preta reassume a vice-liderança da Série C. Muito bem, aqui fim de papo, fim de jogo. 1-0 para o Bugrão. Vem aí, central da bola, para cobrir toda o jogo do Guarani em confiança, e também CSA e Ponte Preta, ele, Antônio Lupe. Central da bola. Apresentação, Antônio Lupe. 9h29. Que vitória gigante do Guarani para cima do Confiança. 1-0, o gol saiu no comecinho, antes do primeiro giro do relógio, com 30 segundos. Bruno Santos, o Brunão, o Tigre, foi pra rede. 1-0, o Guarani fecha a rodada na 6ª colocação com 26 pontos. Para quem um dia brigava para sair da lanterna da competição, como mudou as coisas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, Adriana Almeida vem com os personagens, muita festa lá no Brinco, torcedores saudando a torcida, que aliás compareceu em bom público, hein? 12.838 torcedores, R$86.100. Lembrando que o Guarani fez uma grande promoção para atrair o torcedor, e claro que a torcida ajudou e muito os jogadores nessa vitória contra o Confiança. E lá em Maceió, Fábio Scheibe, o choro dos jogadores do CSA, que praticamente não tem mais chances de assumir uma vaga no G8. Até tem, só que precisa de um verdadeiro milagre a equipe de Maceió. Exatamente, o CSA que jogou a maioria do tempo com um jogador a mais, né? O Simon foi expulso aos 19 minutos da primeira etapa, mas não foi capaz de conseguir a vitória. A Ponte Preta, muito pelo contrário, fez um gol no contra-ataque aos 13 minutos da segunda etapa e marcou o segundo já no final do segundo tempo. O CSA descontou ainda aos 51 minutos. A Ponte volta à vice-liderança, o CSA praticamente rebaixado, Lupi. Neste momento, o CSA é o 14º, 22 pontos. Praticamente rebaixado, não. Praticamente eliminado, praticamente eliminado, já que enfrenta o Brusque fora de casa. O Brusque tá buscando uma vaga também no G8, é o 7º colocado. O CSA, além de vencer o Brusque, tem que contar com uma combinação de resultados. Muito difícil a situação do time de Alagoas. É isso, daqui a pouco a gente vai pra matemática aqui da Série C, porque nós chegamos na última rodada, que acontece no sábado, né? Agora sim, todos os clubes com 18 jogos. Daqui a pouco a gente vai fazer aí o panorama das equipes, simulação de grupo, né? Até porque se a Série C terminasse hoje, 9h31 do dia 25 de agosto, mas termina dia 30 de junho, sábado às 7 horas da noite, a primeira fase. Se terminasse hoje, 9h31, dia 25 de agosto, o grupo 2 teria Ponte Preta, Náutico, caramba, Guarani, olha só, e Brusque. Meu Deus. No grupo 1, Caxias, Londrina, São Bernardo
e Ituano. É claro que tudo pode mudar porque nós temos a última rodada no próximo sábado, todos os jogos às 5 da tarde. O Guarani encara a equipe do Tombense fora de casa e a Ponte Preta enfrenta o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Adriana Almeida. Ouvi aqui o Alan Santos, capitão do Guarani. Muito na Bíblia, a Bíblia fala que melhor é o fim do que o princípio das coisas. A gente continua trabalhando. A gente sabe que a gente tem 7 finais pela frente. Tem mais uma em Tombense para classificar, depois classificar tem mais 6 finais. A gente vai entregar tudo para colocar o Guarani onde o Guarani merece, que é subir para a Série B e ano que vem trabalhar mais, passo a passo. A gente está indo jogo a jogo. Né? O Matheus chegou, tem implementado o seu trabalho e tem encaixado, graças a Deus. Se eu não me engano, são 2 vitórias e um empate, 3 vitórias e um empate, 10 pontos. E a gente vai continuar trabalhando para que o objetivo nosso possa ser conquistado. Tá aí o Alan Santos. Vamos falar agora com o estreante da noite, o goleiro Dalberson, que tá por aqui. Vitória 1-0, né? Assim, feliz demais. Feliz pela estreia, feliz principalmente pela entrega. Né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, foi o que eu falei, que a semana assim, foi extraordinária, assim, um sentimento assim, de vitória já estava vindo durante a semana, né? Então estou feliz demais pela estreia, pelo clube primeiramente, né? Agradecer a Deus que me capacitou, agradecer ao Senhor que capacitou o nosso time nesse dia de hoje. E agora falta mais um jogo para a gente selar de vez. Tá aí o Dalberson falando um pouco sobre o clima, né? Renan, ouviu o Renan Castro, que hoje substituiu o Emerson. Renan, você hoje teve uma missão difícil, o Emerson era um dos principais jogadores, mas entrou num jogo difícil, deu conta e ainda com a vitória. É isso que faz o nosso grupo forte, né? A gente tem um elenco muito qualificado, todo mundo que entra tá dando conta do recado e eu fico feliz de poder ajudar, fico feliz mais ainda com a vitória. A gente dentro do G8 e se Deus quiser na última rodada a gente consolidar essa classificação, que eu acredito que a gente chega muito forte em busca do objetivo do clube. É o primeiro objetivo, que é o acesso, depois a gente, se Deus quiser, vai buscar o título. Vocês deram a volta no estádio inteiro, agradecendo as arquibancadas. Que diferença que isso fez hoje para vocês? Total, é o 12º jogador, a gente sabe da importância do nosso torcedor, principalmente nesse momento. E essa sintonia, quando encaixa, né, campo, torcida, fica difícil de segurar. O Guarani tem uma camisa gigante e a gente espera representar da melhor forma possível. A gente tem feito isso dentro de campo e acredito que a gente está no caminho certo e a gente conta muito com a torcida para essa reta final, que eu tenho certeza que eles vão nos ajudar muito em busca do nosso objetivo. Tá bom, obrigada ao Renan Castro, lateral esquerdo. Vou ouvir o autor do único gol do jogo, Bruno Santos. Torcida aqui nos apoiando e fui feliz ali com o gol. Vim alguns jogos sem marcar, mas nunca faltou raça, determinação, sempre ajudando meus companheiros. Eu sabia que o gol ia acontecer naturalmente, até porque foi como eu falei, o mais importante aqui não é só os gols do Bruno, é o Guarani, né? É a gente colocar o Guarani no seu devido lugar. E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse resultado. Ô Bruno, que começo de jogo. Foi o gol mais rápido da sua carreira? Você lembra de ter feito um gol tão rápido, quase 30 segundos só de jogo? Com certeza, acho que esse foi o gol mais rápido, mas eu fico feliz, agradeço aos meus companheiros porque sem eles nada disso teria acontecido. Agora é descansar, porque a gente tem pouco tempo para descansar, porque final de semana a gente tem um jogo difícil. Ô Bruno, você sente que o Guarani cresceu no momento certo nessa competição? Cara, com certeza. Eu fui feliz ano passado dentro da competição. E nosso grupo vem numa crescente boa e a gente fica feliz com a chegada do professor, do Matheus. É um cara que, é um cara trabalhador, um cara que está sempre abdicando de nos mostrar o que a gente pode dar dentro da competição. Agora, como eu falei, descansar durante a semana, porque a gente tem mais um jogo difícil, final de semana, para, se Deus quiser, a gente concretizar mais um jogo com vitória. Tá bom, obrigada ao Bruno Santos, autor do único gol do jogo, falando aí sobre esse resultado positivo. Eu vou ouvir o Kelvin agora. Efetivamente, né, jogando, vivendo, fazendo parte desse processo mesmo. Eu estou muito feliz novamente de viver esse primeiro momento com a nossa torcida, né, de vir dessa sequência de vários jogos, de vitórias, de derrotas, né, mas a gente conseguir reconquistar a confiança da torcida no meio da competição foi muito difícil.
né, do jeito que se desenhou a competição, então a gente tá muito feliz novamente, né, do jeito que se desenhou todos esses jogos aí pra gente decidir na nossa casa. Ô Kelvin, eu sei que tem muito clube, Série A e Série B atrás de você pelo seu bom futebol, né? Como é que fica a sua cabeça nesse momento? Você tem contrato até o fim do ano que vem? Não, é assim, cara, os caras até brincaram comigo, mas eu não tenho nem ideia disso aí. É muito bom, eu chamo essa energia, né? É bom esses olhares, mas eu falei, eu tô vivendo coisa aqui no Guarani que eu nunca vivi, então eu tô muito feliz, eu me sinto muito em casa, né? Parte disso é esse grupo que a gente tem, esse ambiente todo que a gente tem, né? Nosso staff, toda essa preparação, então eu tô muito feliz, me sinto muito em casa e eu sigo assim. Tá bom, esse é o Kelvin, então, meio-campista do Guarani, né? Um dos jogadores fundamentais aí nessa reação. Apenas ele e o Bruno Santos no momento aqui terminando de atender a imprensa. As arquibancadas do Brinco também praticamente todas vazias, apenas aqui no cantinho da Vitalícia que tem gente ainda com a esperança de conseguir uma camiseta de um jogador ou algum aceno pelo menos, depois dessa noite de segunda-feira muito vitoriosa para o Guarani. E o que me chamou a atenção, Lupe, foi essa comunhão com os torcedores mesmo. Os jogadores souberam reconhecer, foram em cada canto da arquibancada agradecer a presença desses torcedores e nas palavras, né, nas entrevistas deles também sempre falando dessa força da arquibancada, que eu imagino que agora para uma próxima fase vai vir com tudo aqui para incendiar o Brinco e ser o 12º jogador para, quem sabe, o Guarani conquistar esse acesso, Lupe. Obrigado, Dri. Ouvindo os personagens dessa vitória importante do Guarani por 1-0 para cima do Confiança, a Dri daqui a pouco volta aqui no nosso pós-jogo do Futebol Globo CBN para votar no pior e também no melhor em campo. E claro, se der tempo, nós vamos até às 10 da noite ouvir aí um trechinho da coletiva do técnico Matheus Costa falando a respeito dessa vitória em cima do Confiança e também já, quem sabe, projetar a última rodada. Guarani que precisa de muito pouco para assumir uma vaga na zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. O YouTube tá bombando. O Giovani tá aqui, avante, Bugrão. O Leandro Silva também, Bugrão. O Calixto, quando o jogo ainda estava em andamento, mandou a seguinte mensagem: acaba logo! O Davi torce pra Ponte Preta, mas tá aqui com a gente o Guga Lopes, ele deve ser torcedor do Botafogo da Paraíba, vamos subir belo. O Andrei tá falando aqui que o Confiança ainda vai classificar. O Robson Zago, segura o bugre. O Lude mandou aqui, ó, parabéns, grande narração, transmite muita emoção do jogo e a emoção da torcida. Olha, o recado é pra você, cabelinha, do Lude aqui no nosso YouTube. Bacana, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O André Cristi, o Felipe, o Leandro, a família sem conteúdo. Deus me livre e guarde, hein? Que coisa feia, não pode, meu amigo. Bombando o YouTube. Aliás, falando em bombando, o Flamengo fez o 3º pra cima do Vitória. 3-0 e o primeiro tempo nem terminou ainda. 39 minutos, agora 40 minutos da primeira etapa. Flamengo 3, Vitória 0. Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta marcaram os gols do Malvadão. Um pouquinho mais cedo, o Palmeiras venceu o Sport no Allianz Parque por 3-0. Pela Série B, o Botafogo venceu o Vila Nova porque o jogo já acabou. 2-0 e o Avaí, aliás, o Pix também não caiu lá no Avaí, hein? Avaí 0, Amazonas também 0. 9 minutos de jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão de Freitas, hein? Agora acho que deu pra você respirar, já falei aqui mensagens. Opa. Só pra você falar pro torcedor do Guarani. Sim. Primeiro, né, Carlão? A gente comentava aqui no CBN Esportes que festa linda que fez o torcedor. Dava pra ouvir o frisson aqui do som ambiente da CBN. Que festa fez o torcedor do Guarani no Brinco, mais de 12 mil torcedores. E a resposta, né, veio dentro de campo, a vitória e a classificação bem próxima do Guarani. Encaminhada, né, Lupe? Eu acho que o importante era vencer. Aí depois, com o passar do tempo, o Guarani vai ter uma semana para trabalhar, vai vir o momento das correções, dos ajustes, do que precisa melhorar.
para que na próxima fase o Guarani não tome tanto susto como tomou. Mas hoje o essencial era a vitória, era premiar esse torcedor, presentear esse torcedor que compareceu aqui, mais de 12 mil pessoas, fizeram uma festa maravilhosa, um brinco de ouro lotado, um brinco de ouro festivo, um ambiente de vitória. Então esses fatores foram preponderantes para o Guarani conquistar o triunfo. É claro, teve falhas? Teve, o torcedor percebeu, tanto é que no segundo tempo, não vou dizer vaias, mas algumas críticas foram direcionadas para os atletas, mas o Guarani venceu, comprovou que está em evolução, está transformando o ambiente do Estádio Brinco de Ouro numa conexão, está tendo uma conexão importante entre torcida e time, mobilizou, e a gente sabe que quando mobiliza num campeonato de acesso, como que é a Série B, como é Série B, como é Série B, como é Série C, como a gente já viveu aqui no Estádio Brinco de Ouro em outros momentos, a gente sabe da força do Guarani, e tem que ser assim, daqui pra frente no Estádio Brinco de Ouro, transformar realmente isso aqui num caldeirão, numa taba, né, verde e branco, para que o Guarani consiga os resultados positivos. Um primeiro tempo muito bom, primeiro tempo eficiente, um primeiro tempo de imposição, que era o que tinha que ser feito. Um segundo tempo preocupante, mas eu creio que no decorrer da semana, para o próximo jogo, o Matheus vai ter todo um tempo para respirar, para absorver, para saborear esse resultado positivo, para aí sim iniciar um trabalho para ajustar algumas situações para o Guarani não passar tanto sufoco como passou aqui hoje, principalmente na etapa final diante do Confiança. 9h43, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, a gente vai votar no pior e também no melhor em campo e falar um pouquinho mais da vitória da Ponte também, com gol de goleiro. É isso mesmo. Diogo Silva cobrando pênalti. Aliás, um pênalti muito bem batido no canto. Deu a vitória pra Ponte Preta. De paradinha, hein? Só você viu a paradinha. Lógico. 9h43, o intervalo, a gente volta já aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 9h45, você está curtindo o pós-jogo aqui do Futebol Globo CBN Campinas. Vitória dupla do futebol campineiro. O Guarani venceu Confiança por 1-0 e a Ponte Preta, lá no Trapichão, no Rei Pelé, venceu o CSA por 2-1. Detalhe, hein? Gol de goleiro. Diogo Silva, cobrando pênalti, marcou o segundo gol da Alvinegra na vitória por 2-1, resultado que coloca a Ponte novamente na segunda colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, 33 pontos, mesma pontuação que o Náutico, porém a Ponte tem uma vitória a mais, 10-9 do Timbu. Vamos fazer o seguinte, 9h46,
Abreuzinho, vamos votar naquele cara que foi o destaque do jogo com a camisa alviverde. O craque do jogo. Um grande abraço pro Alessandro de Moraes, pro Walter Ramos, foi sofrido, mas vencemos, vai Bugre. Pro José Marcos e também pro Vando Oliveira, que fala que é Guarani desde 1978. Carlos Cabela, na tua opinião, quem foi o cara do jogo? Baixou o espírito do Gabriel Castro aqui com uma menção honrosa ao Kelvin. Bruno Santos foi o melhor. Bruno Santos é o voto do Carlos Cabela. Bruno Santos. Eu acho que a Adri não tá me ouvindo. Oi? Oi, mas olha só. Sim. Adri, por favor, o melhor em campo. Eu tava quase pra votar num jogador, mas eu não tem como, né? Eu vou votar mesmo no Bruno Santos, porque foi quem decidiu, mas a minha menção honrosa hoje vai pro Dalberson, que eu acho que deu muito mais segurança ao setor defensivo do Guarani. Quer votar, Chaibe? Eu voto no Bruno Santos, atacante que marcou o gol decisivo logo no começo da partida. Boa. E aí, Carlão de Freitas, a situação ficou tranquila pra você, meu amigo? Ficou muito tranquila, então, diante desta situação muito confortável, eu vou fazer o seguinte, ó. Ô, louco. É. O Tigrinho. É Fábio Chaibe narrando, é Carlão imitando tigre, sem não, hein? Agora tá justificado. Você pode me dispensar logo, por favor? Só tem maluco. Gosta ficando esquisito aqui. Bruno Santos. Bruno Santos, o craque do jogo, eleito pela equipe da CBN Campinas. Nós tivemos o melhor em campo e nós também tivemos o pior. O pior em campo. Eu começo com a Adriana Almeida. E aí, Dri? Olha, eu vou votar no Eduardo. O Eduardo que foi expulso porque no começo do segundo tempo ele desconfigurou o time do Confiança, né? Fez uma falta, logo em seguida deu um tapa no Bruno Santos e aí acabou um pouco com o esquema ali do Luizinho Vieira para tentar pelo menos um empate. Então, o Eduardo, camisa 4 do Confiança. Carlos Cabela. Eu sigo a Adriana, o Eduardo. Quer votar também, chefe? Sem dúvida, Eduardo, né? Prejudicando o time do Confiança nesse momento, no começo da segunda etapa. Um cartão vermelho prejudica muito, né, Lupinho? Sim, e aí, Carlão, a vida ficou fácil pra você também, hein? Ficou tranquilo, Eduardo Moura. Eduardo Moura, eleito pior em campo, 9h49. Carlos Cabela, olha, a tua narração foi destaque aqui no nosso inbox, ou no nosso chat do YouTube. Muitos elogios aqui pela sua narração nessa vitória sofrida do Guarani pra cima do Confiança, 1-0. Uma ótima semana pra você, Cabelinha, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, fico feliz com o torcedor gostando, o nosso companheiro de CBN gostando. É sempre bom a gente estar aqui para fazer o trabalho, que as pessoas se sintam bem nos acompanhando. Só um detalhezinho, Lupe. Claro. Eu não me recordo, mas fazia muito tempo que por 2 rodadas seguidas as duas equipes venciam tanto Ponte Preta e Guarani no campeonato que disputa. Eu não tenho esse scout, mas eu acho que fazia bastante tempo, viu? Um abraço a todos e até sábado. Valeu, Cabelinha, ótima semana, né? Sábado tem mais, a última rodada da Série C, terminando a primeira fase, provavelmente, né? Tá muito próximo de acontecer com as duas equipes de Campinas na zona de classificação. Carlão de Freitas, a pergunta que eu te faço é a seguinte, 9h50, por que teve tanta emoção nessa vitória do Guarani que abriu o placar logo no comecinho e depois sofrimento? Tanto é que o Cabelo, em certo momento do jogo, falou que o torcedor não sabia se empurrava ou se roía as unhas, hein? O sufoco foi grande, eu acho que esse sim é o sinal de alerta. É claro que o momento é de festejar, o momento é de saborear e de valorizar essa vitória e o encaminhamento da classificação. Mas alguns pontos precisam ser destacados e, claro, corrigidos pelo técnico Matheus Costa. O Guarani em nenhum momento conseguiu se aproveitar numericamente do jogo. No segundo tempo abaixou demais as linhas, permitiu a Confiança ficar com a bola. É que o Confiança inferiorizado não teve força, né, para exigir do goleiro Dalberson. Guarani
Guarani fez ali um paredão e pouca chance, né, mais efetiva foi criada. Mas fica assim um sinal de alerta, os meias do Guarani não apareceram, isso eu falo na segunda etapa, com o Isaac, com o próprio Diego Torres, o Cicinho baixou um pouquinho também a força e não foi mais o cara da Volúpia, o cara do desafogo pelo lado direito, ou seja, as principais peças do Guarani, não sei se cansaram, né, não sei se houve o desgaste, mas as principais peças não funcionaram e o Bruno Santos ficou ali no meio brigando com os zagueiros e sem pouca efetividade também, tanto é que o Guarani não criou uma, a não ser o chute do Gabriel Silva ali na reta final, que a bola foi na trave, mas muito mais na base do entusiasmo do que na base da qualidade. Então fica esse sinal de alerta, é algo pro Matheus Costa corrigir, porque não pode o Guarani passar o sufoco que passou estando com um jogador a mais diante do Confiança. Então, para a próxima fase, não sei se outra equipe adversária vai ter tanto perdão do Guarani, né? Porque realmente o segundo tempo do Guarani foi muito ruim, tanto é que a torcida percebeu em alguns minutos criticando, em outros minutos incentivando, porque o Confiança começou a gostar do jogo, porém sem a qualidade técnica, com um jogador a menos, a defesa bugrina conseguiu dar conta do recado, mas fica assim um sinal amarelinho aí pro Matheus corrigir, ajustar algumas situações, principalmente a parte ofensiva do Guarani, que no segundo tempo não funcionou. Boa, Carlão de Freitas. Deixa eu pedir ajuda pro Chaib. Por favor, Chaib, os jogos da última rodada, pra gente já começar a projetar. Série C, 19ª rodada, todos os jogos no sábado, evidentemente, às 5 horas da tarde. No Aflitos tem Náutico e Ituano. Neste momento, o Náutico é o terceiro colocado, o Ituano é o oitavo. Pera aí, segura os jogos aí. Vamos com o G8 de momento da Série C. Caxias é o primeiro com 37, Náutico é o segundo com 33. Perdão, a Ponte é a segunda com 33. Deixa eu só atualizar aqui, pronto. Ponte é a segunda com 33, Náutico é o terceiro com 33 também, a Ponte tem uma vitória a mais, Londrina é o quarto com 30, São Bernardo é o quinto com 30, Guarani é o sexto com 26, o sétimo é o Brusque com 25 e o Ituano é o oitavo colocado com 24 pontos. Na última rodada, o Guarani enfrenta a equipe do Tombense, certo? Exatamente, os jogos então são esses, Náutico e Ituano. Náutico e Ituano, confronto direto, Náutico e Ituano seria uma vitória do Náutico, né? Pro Guarani ter uma situação um pouco mais tranquila, né? Sim. Ponte Preta e Londrina, aí independente, não muda nada. Confiança e Retrô, assim, aí sim, teria que ter uma vitória do Retrô. Retrô já foi rebaixado, né? Já foi rebaixado. Daí tem Tombense e Guarani lá em Tombos. O Anápolis enfrentando o Botafogo. O Botafogo é o 10º colocado, tem 23 também. Anápolis é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 20 pontos, então precisa da vitória contra o Botafogo, né? Exatamente. Daí tem Maringá e Caxias. Maringá não alcança mais o Guarani. Não, Maringá e Caxias, esse pode passar. Tem Ipiranga e Figueirense. Ipiranga também não alcança mais o Guarani. Olha só o Figueirense, hein? Com o novo treinador, acabou se livrando do rebaixamento. Tem chance, sim, de classificação à próxima fase. Mas não alcança o Guarani porque ele tem 5 vitórias, né? Exatamente. Tá, então isso pode passar também. Tem Brusque e CSA. O Brusque tá uma posição atrás do Guarani. Pode ser uma mudança de lugar aí na classificação final. O Brusque jogando em casa contra o CSA. Então, Carlão, são dois jogos. Tem mais dois jogos ainda. Tem o Floresta contra o São Bernardo. O Floresta é importantíssimo, que é o primeiro time fora do G8. Onde que é esse jogo? É lá no Domingão, lá no Ceará, Floresta e São Bernardo. E o último jogo, ABC e Itabaiana, para decidir quem será rebaixado, cara. Carlão, acho que o Guarani precisa fazer a parte dele, né? E pensando em vitória contra a equipe do Tombense e aí vendo os cenários, quem sabe o empate, mas Tombense é o último colocado, 13 pontos, tem que vencer, né, Carlão? Tem que vencer, eu acho que até pelo astral, pela qualidade do Guarani também, o time campineiro tem tudo para sacramentar uma vitória lá em Tombos, tomar cuidado, claro, se os resultados puderem ajudar, melhor ainda, mas eu vejo o Guarani, até por esta fase de evolução, por essa simbiose entre torcida e jogadores, eu não consigo encontrar um problema pro Guarani lá em Tombos, e por esta situação também do adversário, já rebaixado, jogadores desmotivados e o Guarani, como a gente brinca, com o bico do avião para cima, então tem toda a possibilidade aí de ir a Minas e conquistar a vitória, consequentemente a classificação. Ô Lupi, se o Guarani empatar contra o Tombense, ele só pode ser ultrapassado pelo Floresta, mas daí o Ituano e o Brusque teriam que ganhar também, evidentemente ultrapassariam o Guarani, e o Floresta teria que vencer por uma diferença de 2 gols. Daí o Guarani empatando com o Tombense seria eliminado, porque o Floresta passaria no número de
Na verdade, 3 gols o Floresta teria que fazer pro Guarani ser eliminado. Praticamente o Guarani já classificado, então, imaginando que Brusque e Ituano venceria. O Ituano tem um compromisso muito difícil, joga contra o Náutico fora de casa. Deixa eu me despedir da Adriana Almeida, 9h56. Dri, parabéns pelo trabalho, ótimo registro aí da saída dos atletas, os detalhes, tudo que aconteceu durante essa partida, essa vitória importante do Guarani pra cima do Confiança, Dri. Obrigada, Lupe. E só um registro final, muito buzinaço ainda aqui na frente do Brinco, muitos carros ainda, o pessoal deixando num clima de muita festa. O técnico Matheus Costa a gente escuta amanhã na programação da CBN. Lembrando que o Guarani contra o Tombense não vai poder contar com Cicinho e também com Isaac, suspensos pelo 3º cartão amarelo, Lupi. Obrigado, Dri, ótima semana, parabéns pelo trabalho. Adriana Almeida nas reportagens aqui da vitória do Guarani por 1-0 pra cima do Confiança. Carlão, pra gente encerrar, porque Abreu já levanta a mão. Opa! Se a Série C terminasse hoje, sim, Caxias, Londrina, São Bernardo e Ituano de um lado, do outro, sim, Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque. Pra cidade, maravilhoso, sensacional. Agora, em relação ao acesso dos dois, eu acho que fica complicado a presença de Ponte e Guarani no mesmo grupo. Mais prudente, Macaca, fuja desse bugre. Bugre, fuja dessa macaca aí, vamos com Deus. E ó, pra você essa daqui, ó, Euclides Dias, o Carlão virou leão. É o tigrinho, papai, valeu. Valeu, Chaibe, que acompanhou a vitória da Ponte pra cima do CSA lá no Rei Pelé, 2-1. Macaca volta pra segunda colocação, Chaibe. Exatamente, a Ponte Preta venceu por 2-1, gol de Toró e o goleiro Diogo Silva marcando de pênalti aos 35 minutos da segunda etapa. O CSA descontou ainda, mas não foi suficiente. A Ponte Preta é a vice-líder da Série C, tem 33 pontos, viu, Lupe? Muito boa noite pra você, cara. Valeu, Fábio Chaibe, que volta amanhã no CBN Esportes para falar da rodada da Série C, da rodada da Série A. Deixa eu ver contar o Flamengo aqui. Tá no intervalo 3-0 para cima do Vitória. Lembrando que o Palmeiras venceu o Sport por 3-0. E é o seguinte, hein? Sábado que vem, a última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Promete muitas emoções e claro que aqui na CBN Campinas você não vai perder nenhum detalhe. Vamos acompanhar o jogo do Guarani contra o Tombense, o jogo da Macaca, o jogo da Ponte Preta contra o Londrina. Tem reencontro, hein? Roger, técnico do Londrina, formado na base da Macaca. E um detalhe interessante, o Fábio Chaibe trouxe nessa questão envolvendo o goleiro Diogo Silva, que marcou um gol na vitória da Ponte por 2-1. Não é novidade na carreira do goleiro Diogo Silva. Quando ele vestia a camisa do CRB, rival do CSA, em 2 temporadas, marcou 4 gols. Também era aí o homem das bolas paradas do time alagoano e voltou a marcar um gol agora vestindo a camisa da Ponte Preta. Ponto final aqui no CBN, aqui na CBN Campinas, Futebol Globo CBN, rodada excelente pro futebol campineiro. Vitória do Guarani em cima do Confiança 1-0, vitória da Ponte pra cima do CSA lá no Trapichão, no Rei Pelé, por 2-1. Eu agradeço as milhares de mensagens dos ouvintes através do WhatsApp e também do YouTube. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã tem mais esporte aqui na CBN Campinas. Ótima semana pra todo mundo. Valeu! Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.